Fala, doutora Não, Dani! eu adorei a figurinha já que apareceu aqui pra mim. Você viu? Isso aí foi um presente de um amigo meu, do Frank. Não, que coisa mais querida. Eu nunca tinha pensado em colocar uma imagem assim minha no Zoom. Ah, muito bom. Quanto tempo, Rodrigo. Olha a diferença de temperatura de um lugar e de outro. Então, eu ia te perguntar isso, eu ia te perguntar, tá frio aí, né? Eu tô dentro de casa lacrada, com blusa térmica, blusãozinho e casaco. Tá muito frio hoje. Aqui em Porto Alegre, a gente amanheceu com 1 grau. 1 grau. Nossa Senhora! Quanto tá aí, Aqui também, Rodrigo? também. Aqui também tá frio, só que, na verdade, eu sou muito calorento, né? Então, É do ar-condicionado. não, aqui o frio tá mais ou menos 10 graus de manhã, 10, 11 graus. Só que o meu consultório, hoje eu tô aqui no consultório, né? Ele fica no 14º andar, então não tem cobertura. Então é muito calor. O sol bate o dia todo. Então aqui eu tô numa temperatura, deve estar uns 22, mais ou menos. Tá super, Onde tu super tá agora, agradável. Rodrigo? Que cidade que tu tá? Então, Dani, eu tô aqui em Divinópolis, né? Tá aqui em Divinópolis, Minas Gerais, que é a cidade que eu moro. Por mais que eu trabalhe muito em Belo Horizonte, né? Aqui é a cidade que eu moro, que eu vivo, que eu escolhi mesmo para viver. Ó, Bonito primeiro eu queria mestrado falar que eu estou isso. muito feliz, viu, de estar aqui com Ah, você. eu que agradeço, pelo amor de Deus. Não, e outra, nem dormi direito. Eu falei, nossa, eu vou dar uma entrevista com a Dani. Acordei várias vezes, o que que eu vou falar, né? Que eu tô acostumado mais a falar sobre ortodontia, sobre as coisas. Falei, nossa, vou falar o que nessa entrevista? Tô me sentindo assim, um popstar, né? Você sabe, eu adoro também, né? Que amor. Mas é que na tua rotina, isso que eu gosto desse quadro que eu acabei criando no meu perfil, Rodrigo, que é tirar os ortodontistas desse mundo só de dente, 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 aparelho e mecânica que a gente está acostumado a ver vocês em congresso e ver Sim. vocês sem o jaleco, assim. Acho que talvez as perguntas que eu vou te fazer hoje tu nunca falou por aí. Não, assim, talvez numa roda de amigos ou entre a família, né? Entre as pessoas que a gente é amigo, a gente tem essa história junto aí, que a gente nós fizemos um mestrado juntos, né? Mas assim, pessoas que às vezes meus alunos ou pessoas que eu conheço do mundo profissional não sabem a maior parte dessas coisas que você me mandou aqui, essas perguntas não, viu? Então, bora E acho começar, legal porque eu isso, né? Porque é uma coisa que eu gosto de falar também, de fazer, né? e a gente não tem E muita oportunidade nesse meio para isso, porque quando a gente se não tem. encontra, é mestrado, né? Mestrado, olha, Sim, eu tô querendo falar do aí, ó. mestrado. São nos congressos onde a gente se encontra, é sempre na correria, Exatamente. então não dá tempo de bater esse papo, assim. E espalhar Não, o Rodrigo por trás do jaleco também, porque o senhor sim. Rodrigo, vamos combinar que desde o mestrado é muito Ah, legal te encontrar nas palestras e ver teu demais. nome por aí. Gente do céu, Rodrigo, quanto tempo faz do mestrado nós? Foi Ah, em... nós fizemos foi em 2012, não foi? 2012, 2000, Então 2013, faz 13 2014. anos. 13 anos. Nossa, Dani do céu, cara, 13 anos. E mudou se tu tanto 13 pensar anos. tudo que mudou na nossa vida desde que a gente fez o mestrado, né? Acho que foi. A gente fala, né, que toda vez. Eu sempre penso assim, quando a gente faz um curso, a gente fica preocupado se vai conseguir pagar. A maior parte, que para mim, eu sempre penso assim, nossa, será que eu vou conseguir pagar esse curso? Eu fico fazendo as contas, não, eu tenho que ir, tenho que gastar, tenho que deixar de trabalhar, então não sei se vai dar certo. Mas depois que a gente termina, a evolução que a gente leva, a bagagem, é um divisor de águas, né? Para mim, o mestrado foi. E a gente valoriza muito quem fez, né? Porque você fala Exatamente. se a pessoa é mestre, a pessoa é doutora, você fala, nossa senhora, meu Deus do céu, que dificuldade que é para fazer um mestrado. E o E quando nosso a foi pessoa muito especial, né? O foi, mestrado do foi, Jurandir, ele é foi. diferente. Tanto que tá Acho que até onde foi na hora certa, né? foi. Acho que nós somos da segunda turma, se eu não me engano, né? Uhum. Uhum. E aí, tipo assim, tinha muitas pessoas legais no curso, muitas pessoas assim que estavam, assim como a gente, já trabalhando em cursos de especialização, já Isso. éramos professores, mas ainda não tínhamos o título, né? Então, Isso. assim, muitos profissionais bons, muitos amigos que a gente teve a oportunidade de conhecer e fazer, para mim, assim,
até hoje, né, guardo você aí com esse carinho todo. Eu falei, nossa, a Dani conhece tanta gente famosa, tanto professor me chamou para fazer uma entrevista. Como não? Meu super amigo aí que me deu maior força nesse início dessa vida de blogueira por aqui. E que Claro, legal, né, Rodrigo, que por mais tempo que a gente esteja afastado, e foi uma convivência bem forte que a foi, gente teve no mestrado, a turma inteira, a gente foi. guarda um carinho muito grande um pelo outro. É sempre Foi bom momentos acompanhar o trabalho. especiais. Ai, foi. Rodrigo, eu preciso apresentar, acho difícil alguém no mundo da ortodontia não conhecer quem é Rodrigo Romano, Ah, mas todo mundo já entendeu da onde eu te conheço. Nós somos colegas de mestrado lá em Campinas, na isso. Leopoldo Mendick, com o Jurandir Barbosa. Como a gente falou, é um divisor de águas na vida da gente. Uhum, Só crescemos desde então, cada um no seu nicho, né? uhum, E eu sim, preciso que tu explique quem é o Rodrigo. Em poucas certo. palavras, quem sabe? É possível? Não, claro, vou tentar, né? É difícil, né? Então, Dani, para quem não me conhece ainda, né? Eu sou o Rodrigo Romano, sou cirurgião dentista, especialista, mestre em ortodontia, aqui de Divinópolis, Minas Gerais. Atuo em cursos de especialização em Belo Horizonte e atendo também como dentista clínico, que é a minha grande paixão, aqui em Divinópolis e em Cláudio, que é uma cidade vizinha daqui. Eu tenho um imenso carinho, uma cidade interiorana, muito legal. Fica a 50 a 80 quilômetros de Divinópolis, não sei, é 40 minutos para eu chegar lá. Então, assim, minha maior paixão é a ortodontia, né? Eu praticamente sou especialista e só faço isso da minha vida toda, né? Além disso, da parte pessoal também, né? Sou um cara tranquilo, cara, acho que a gente leva para nossa vida aquilo que a gente faz, né? Mas, enfim, minha vida começou assim, como um clínico, e depois eu tive a oportunidade dos cursos de especialização poder fazer monitoria, depois comecei a atuar nessa parte da docência, e aí que a gente se encontrou, nosso caminho se cruzou no No mestrado, mestrado. né? E aí de lá para cá eu tenho feito atualizações, tenho tido a oportunidade de ministrar também palestras sobre temas que, né, mais pontuais, tipo mini implantes, principalmente, e, e tenho me dedicado, né, na parte de tento escrever alguma coisa, publicar alguns artigos. A vida é bem corrida para tudo isso, né? Mas assim, o meu foco principal são os atendimentos clínicos e os cursos de especialização, aonde eu tenho o prazer de formar, né, novos colegas, atuando na parte do aquele pontapé inicial para que eles iniciem na ortodontia, e isso eu acho muito gratificante. Acho que é uma grande vocação, acho que é o que a vida me deu, assim, de como se fosse a cereja do bolo. É o que eu É tenho mais verdade. prazer hoje em dia, né, de fazer, de estar com esse pessoal mais jovens, né, poder compartilhar das coisas. Aprendo muito mais do que ensino, vou dizer assim para você. É Então, verdade. resumidamente, acho que é isso. Mas, assim, voltando um pouquinho na minha formação, eu comecei fazendo um curso de aperfeiçoamento, né? Não tô, acho que a gente pode falar um pouco mais dessa questão do início, acho que você ia perguntar sobre isso Eu também, ia te né? perguntar, essa é a primeira pergunta do café, mas na verdade, Ah, bem tá. no início, bem antes da ortodontia. O que te levou a Ah, escolher odontologia de faculdade? nossa, esse tema mexe até no meu coração, que é Hum, uma coisa, né? Uma coisa assim que, nossa, é muito legal essa pergunta. Por quê? Olha, pra você ver, Dani, quando eu tinha 14 anos, né? Na verdade, eu não sou mineiro. Eu amo Minas Gerais, eu amo Divinópolis, escolhi aqui para morar. Já tive a oportunidade tipo assim, ir para vários lugares, ser convidado para trabalhar. Eu até trabalhei em outras cidades, mas nunca deixei Divinópolis. Então, assim, eu sou carioca. Eu vim para Divinópolis com 14 anos. E aí, nessa travessia, meu tio, que é meu padrinho, que é ortodontista, ele tinha um consultório aqui em Divinópolis, né? E aí ele convidou a minha mãe, que é casada que é irmã da esposa dele, né? Que é minha madrinha, minha tia e minha madrinha, para vir para Divinópolis com ele. E aí nós mudamos para Divinópolis com 14 anos, né? Na época eu tinha 14 anos,
em 94, foi antes da Copa. Eu lembro que a Copa do Mundo eu já foi aquela, né, que o Brasil foi campeão, não esqueço, que eu já tinha acabado Continua de chegar de sendo Divinópolis. Fluminense? Claro, e por Ah, isso que viu eu como sou eu lembro? é, por isso que muita gente me pergunta por que você torce pro Fluminense? Porque eu guardo o Fluminense Explicado. desde novinho, que eu ia no Maracanã, ia nas Laranjeiras, e vi o meu Fluminense ser campeão, não tem como você mudar de time, né? É Que uma coisa amor. que não tem jeito. E aí, assim, eu cheguei aqui em Divinópolis, aos 14 anos, minha mãe falou assim: olha, você já é homem, né? 14 anos, naquela época, que a minha mãe, Ah, filha de militar, né? Então, tipo assim, você tem que trabalhar, você tem que arrumar já uma profissão, tem que seguir um caminho. Aí conversou com o meu tio, meu padrinho, e falou assim: ó, Miro, ele chama Belmiro, Miro, leva o Rodrigo para trabalhar com você. Aí meu tio, não, Nazaré, mas ele é muito novo. Não, leva aí, qualquer coisa que ele vai fazer aí já ajuda ele. Aí meu tio falou assim: então tá, vamos lá. E ela ainda deixou uma observação: não precisa pagar nada. Aí eu falei, aí muito bom. imagina, lá vou eu, 14 anos, pro consultório do meu tio, e não tinha nada para fazer. Meu tio, tipo assim, ele tinha um consultório, né? Tava começando na cidade. Aí ele falava assim, ó, ele me chamava de Digo, né? Digo, vai lá no Benge, que era o banco que tinha, o Banco do Estado de Minas Gerais, e tira o extrato. Aí eu ia lá no banco, ficava mó filão para tirar o extrato, ficava quase meia hora na fila, tirava o extrato e levava o extrato para ele. Que Aí amor. chegava no final do dia, digo, vai lá, deposita o dinheiro. Aí e tira o extrato no final. E o Aí eu que ia se lá uma. fazia durante o dia? Porque hoje em dia a gurizada ia ficar no celular o tempo inteiro. O que que tu fazia o dia inteiro Então, lá? então aí que tá o início da minha carreira de ortodontista. Nessa época, principalmente em Divinópolis, os ortodontistas eles tinham como praxe confeccionar os próprios aparelhos do consultório. Ah, Provavelmente você já deve conhecer um dentista mais antigo da sua região, que também. Ah, então. Inclusive eu isso. mesma! Exatamente. Então, meu tio tinha um mini laboratório dentro do consultório dele, aonde ele trabalhava muito com ortopedia funcional. Uhum. Então, ele fazia os aparelhos, aqueles aparelhos complexos e tudo. E aí, no meu intervalo, ele falava: Digo, vem cá para você ver isso. E eu ficava lá vendo ele fazer os aparelhos. Aí chegou um determinado momento, ele sempre tinha um ajudante, ou uma ajudante ou um ajudante. E meu tio era, até hoje ele é muito brabo, sabe? Ele é descendente de português. Puxa vida, ele é assim, ó, você não tá fazendo errado, pode ir embora, você não serve para trabalhar comigo, não. E nessa época ele mandou muita gente embora, né? E numa dessas aí, eu tava lá, né, bisbilhotando, né, de orelha, ele chegou para mim, digo, tenta mexer nesse fio aqui, vê se você consegue me adiantar aqui, que eu mesmo vou fazer os aparelhos. Não vou chamar mais ninguém para fazer. Eu quero que você pegue e retifique esses fios para mim. Que tinha que fazer um grampo, na época eles usavam os aparelhos que tinham os grampinhos, né? E tinha que retificar os grampos. E lá eu doido para ir embora, para jogar bola, né? Para fazer taekwondo na época. Eu sempre gostei de arte marcial, fazia taekwondo. Eu falei, vou fazer isso aqui mais ou menos e vou embora. Aí cheguei no outro dia, meu tio chegou, senta aqui que eu quero conversar com você. Já chegou nervoso, eu falei, ixi, rapaz, o que será que eu fiz, né? Olha só o que você fez aqui. Você não retificou nenhum grampo. Se for para fazer desse jeito, eu vou te mandar embora. Aí eu falei, porra, tomara que ele mande, eu não ganho nada mesmo. Fiquei pensando. Aí ele, vou te dar mais uma chance, hein? Aí eu falei, não, então tá, agora eu vou tentar. E Vou eu, caprichar. mais com medo dele do que ser mandado embora, né? Fui lá, caprichei e tal. Aí ele olhou assim e falou assim: poxa, você leva jeito para isso. Amanhã eu vou deixar mais grampinhos para você fazer. E fiquei assim, uma semana retificando fio, uma semana retificando fio. E meu dedo machucava, né? Tipo assim, furava. E eu chegava com aquela mão toda áspera. Eu falei, gente do céu, pra que é isso? Eu me lembro até hoje em dia, Dani, aquele filme do Karate Kid, sabe? Você lembra aquele filme do Karate Kid? Você já Tá. assistiu? Que ele Sim. bota o casaco, tira o Coloca o casaco, bota casaco, o tira o casaco. casaco, coloca. É isso aí. E eu retifica fio, retifica fio, corta fio, retifica Mas fio é todo assim que dia. aprende. Tu já aprendeu o quê com É, 14 anos? A gente vai aprender isso numa isso. faculdade. Tá doido? Isso, exatamente. E aí com isso, as habilidades foram evoluindo, você imagina, né? Tipo, o mais difícil que eu acho até hoje é retificar o fio.
Eu acho que a pessoa que domina o fio, né? Domina, acho que eu peguei trauma de retificar o fio. Eu acho que depois, e eu falei até isso recentemente pro meu tio, falei, poxa, você lembra? Aí eu falei, ele falou, pô, Dinho, eu tenho muito a te agradecer e tal. Eu acho que a coisa que você mais importante que você me ensinou, você lembra? E ele, lógico que ele não ia lembrar disso, ele lembrou de outra coisa, né? Eu nem lembro o que ele falou. Eu falei, não, foi retificar o fio. Porque depois você Calma. domina o fio, você consegue fazer qualquer coisa com ele, né? Então aí daí surgiu, aí ele começou a aumentar, vamos dizer assim, a dificuldade do treinamento. Foi tipo, agora você vai fazer o grampo, você vai fazer uma parte do grampo. E, cara, meu tio, sem querer, ele criou um método, assim, sem ter. Talvez ele aprendeu desse jeito, um método certinho. Que ele foi, ó, agora você vai fazer a dobra em V, agora você vai fazer essa dobra e o loop. E foi me ensinando a fazer aquele grampo, que era a base do aparelho dele, que era um grampo de Schwartz, que era a base do aparelho dele, que ele usava em todos as proximais dos dentes. E aí eu fazia aquilo lá, tipo, centenas daquele grampo para ele. E ele montava o aparelho. Com o tempo, ele foi me ensinando a montar o aparelho, depois acrilizar, dar acabamento. E aí eu comecei a fazer, né, junto com ele no laboratório. Trabalhei, vamos dizer assim, eu até achei melhor, porque aí eu não precisava mais tirar o extrato, né? Ele contratou outra pessoa, ele contratou outra pessoa para tirar o extrato, porque eu odiava tirar o extrato, porque eu cheguei. Porque, cara, aqui em Divinópolis, na década de 90, era terrível. Ficava um monte de pivetinho roubando seu boné na rua. Então, assim, era uma coisa assim, andar na rua sozinho, na minha idade, sem conhecer ninguém, Bem era coisa de filme. terrível. Não, é exatamente aquilo lá que você vê, é impressionante. E assim, aí começou. Então, meu tio, né, foi quem começou a minha carreira e também foi, assim, fundamental na minha formação, porque ele que me incentivou a fazer odontologia, ele que me inspirou, que eu falei, poxa, o que você quer ser? Poxa, para mim, a minha vida é o consultório, né? Eu sabia fazer os aparelhos, meu tio era como se fosse, né, a minha referência até hoje, que eu falei, eu quero fazer, e eu não queria fazer odontologia, eu queria fazer ortodontia, Ai, entendeu? eu fui igual. Eu disse, gente, eu tenho que passar por todas essas cadeiras. Quando chega a ortodontia? Meu Deus do céu, e é Exatamente. lá no final da faculdade. Que Não, lindo, Rodrigo! Fazendo um adendo rapidinho aqui, a gente está regravando essa parte porque a gente esqueceu uma coisa muito importante de falar nesse exato momento. Bora lá, Rodrigo. Então, Dani, o que que acontece? Eu sempre levo tudo na brincadeira, né? E na época que eu era mais jovem, trabalhava no consultório do meu padrinho, e ele não só me inspirou a ser dentista, né? Mas eu queria prestar uma homenagem para ele e para minha madrinha, porque eles que me ajudaram na minha faculdade. Então, os dois custearam o meu estudo, e hoje, se eu sou ortodontista, né? Se eu tenho, sou professor. Eu agradeço muito aos meus padrinhos, além da minha mãe, e queria mandar assim, um beijão para você, Dinho, Dinha, te amo, viu? Vocês moram no meu coração. Onde eu vou, eu levo vocês comigo, tá bom? É isso Então, eu aí. emocionei aqui junto. Vamos. Não, eu também estou me, tô me Ah, segurando aqui, porque realmente é muito legal assim, a gente ver pessoas que, por exemplo, por mais que a gente fala padrinho, mas não tinha obrigação nenhuma comigo, né? E, E assim, é legal demais, viu, Dani? Espero poder ah, fazer isso por outras pessoas. A eu que ortodontia é eu muito mais do chorar. que um trabalho para mim. Valeu a pena entrar nessa aí, né? E é isso. A gente tem que pôr o coração mesmo, porque não é fácil. Não é fácil todo dia, mas vale a pena, né? A Ai, gente é tão bom ter uns anjinhos da guarda assim na nossa vida, né, Rodrigo? E eu acho Cara, é muito muito bonito a legal. gente estar fazendo esse adendo, gravando outro dia, para que tu consiga fazer essa homenagem para eles, que é super importante, mas mostra um lado muito bonito teu, que leva as Sim. coisas. Tu disse, ah, é difícil, mas tu leva tudo de um lado bonito, leve, na brincadeira. Acho que até por isso que naquele dia a gente foi conversando na leveza, porque, né? E aí essa parte Não, e eu não lembro se eu tinha falado isso, eu lembro que eu falava assim, pô, eu trabalhava com o meu tio, ele não me eu pagava lembro. nada, ficava lá brigando comigo e tal. Só que de noite eu falei, cara, será que eu falei que meu tio pagou minha faculdade, que depois eu recebi muito mais do que, tipo, Ah, merecia, né? Então, que assim, é muito amor. legal mesmo. E nem fui um dos melhores alunos da faculdade, né? E mesmo assim, né, consegui levar no coração
a odontologia que eu levo. Nós somos ortodontistas, mas também somos dentistas, né? E é muito legal essa profissão muito nobre. E eu acho que se não fosse meus padrinhos, com certeza eu não estaria aqui hoje na odontologia. Então, é muito mesmo na ortodontia. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês assim, ilumine vocês sempre, sempre, sempre. É Oh. isso, Dani. Eu estava lendo hoje um livro, estou terminando de ler o livro, e aí ele fala, eu fazendo os links de gratidão. É tão bonito. Sim. É tão bonito a gente É isso saber mesmo. agradecer e saber da onde que a gente veio e por que a gente está aqui. Adendo feito. Bora! Maravilha. Em questão da faculdade, para mim foi assim uma decepção, de certa maneira, a ortodontia. Eu até gostei mais de outras áreas. Igual. Que eu falei, poxa, Eu isso é meio que desisti. ortodontia? Eu meio que desisti na Eu faculdade. também. Se for para pério. Ah, não, eu vou ser periodontista. Tinha Sim. decidido. Mas aí no Cirurgia final, quando vai também. para clínica, aí tu Sim. volta a te encantar, né? Exatamente. E eu tinha vantagem de ter meu padrinho, meu tio, né? Porque quando eu estava de férias, eu trabalhava com ele fazendo estágio. Aí eu já fazia estágios já na área de ortodontia. Nossa Senhora. Entendeu? Então me ajudou muito a ter aquele medo inicial, né? Igual eu vejo muitos alunos aquele, nossa, será que eu pego ou não esse caso? Né? Será que eu faço isso ou não? Ah, eu tenho. Então, assim, esse medo de ter o contato com o paciente, que é uma coisa que eu sou muito tímido, por mais que não pareça, eu sou muito tímido. Então, tipo assim, né? Com o tempo a gente aprende a trabalhar isso né? E a questão também, tipo, de dar aula, do ensino, é uma coisa técnica, né? Não é uma coisa que você tá lá tendo que. Você tem a sua técnica, a gente aprendeu muito isso no mestrado, né? Várias aulas de didática, essas coisas, então isso ajuda muito. Mas, assim, para lidar com um paciente, conhecer uma pessoa nova, botar a mão na boca dele, no início, imagina, eu formei com 20 anos. Não, com 21 anos que eu formei. Que ano foi isso, Rodrigo? Eu formei em 2001, que tem hoje 24 anos. Foi em junho, né? Em julho, tem 24 anos exatamente de formado. Então, Mudou eu morri. bastante, né? Mudou bastante a Muito. odontologia em 20 anos. Mudou muito, Dani. Mas eu não sei. Deixa eu só pedir um copinho d'água. Rafa, Bora. só um pouquinho. O Rafa, minha secretária, ainda bem que ela existe. Você E arruma um tu copo vai d'água para mim, falar põe um muito, cafezinho. precisa de água mesmo, ó. Eu já garanti a minha. Aí, ó. Não, e de manhã cedo, né? A gente vai chegar e já dá uma. Mas esse teu ar-condicionado deve estar pegado aí também, hein? Não, aqui tá uma beleza, só. Eu não tô com ar, não. Aqui eu tô no ambiente mesmo. 22 graus a temperatura aqui na minha sala. Você acredita? Ah, mas é porque tem o sol. E na rua tá 10 graus. Tem muito sol. Na rua eu até hoje tive deve que fechar. Aqui nem no sol tá dando para aguentar. Na rua hoje, esse horário aqui em Divinópolis deve estar uns 13 graus. Esquenta rápido. Aqui a temperatura é muito gostosa, né? É agradável. Ô, Dani, onde que eu tava mesmo? Eu estava te perguntando do ano que tu te formou. Ah, sim. E aí eu te perguntei, porque uma das perguntas é o tempo de formado e a tua visão da odontologia se mudou ao longo do tempo. Eu sei que a resposta é sempre sim, mas talvez a maior questão é o que talvez te chama mais atenção na mudança da odontologia, mas contigo não tem como falar do odonto geral, tu é que nem eu, é ortodontia pura. Então, o que tu acha a principal mudança, talvez, nesses 20 anos da ortodontia e o que talvez se manteve nesse tempo? Excelente. Então, vamos lá. Eu estudei lá em Ribeirão Preto, fiz faculdade de 97, na UNAERP, de 97 a 2001. Então, há 24 anos, né, que eu me formei, e desde que eu me formei, eu atuo exclusivamente com ortodontia, né? Não estou contando nem antes de formado, que eu já estava, né, fazendo meus estágios com o meu tio aqui. Vai há 30 anos, isso aí fácil. Fácil, né? Mas vamos cortar essa parte, porque né, senão vão achar que eu sou velho, né? Então, Dani, eu vejo muitas mudanças na odontologia e na ortodontia no passar dos anos, porém, muitas coisas são iguais. Por exemplo, quando eu formei,
o pessoal falava, olha, a concorrência agora tá terrível, né? Os dentistas agora, quando eu formei, foi assim, os dentistas já não ganham mais igual ganhavam antigamente. E eu achava que já era o final, né? Já era o fim do poço. Então eu fui criado, eu fui trabalhado, eu aprendi a trabalhar com essa filosofia, né? Que tipo assim, Acabou. era o início de que, por exemplo, não se cobrava mais aparelho, né? Quando eu formei, falaram assim, agora não se cobra mais um aparelho. Antigamente, os ortodontistas cobravam $1.000 de aparelho e as manutenções eram um salário mínimo. Meu tio chegou a cobrar isso, né? E aí, agora não se cobra mais. Eu falei, nossa, logo agora que eu formei, né? Poxa vida. Podia ter esperado mais de 5 anos. Então essas coisas já eram desde sempre, né? Só que piorou muitas coisas. Por que piorou? Porque a exceção virou regra, né? Hoje em dia, se você fala que você cobra, eu cobro, lógico, aparelho, mas se você cobra aparelho, nossa senhora, você está cometendo um crime. Todo mundo coloca de graça, né? Então, assim, as coisas ficaram muito mais intensas nesse sentido. Eu acho que o que, assim, piorou bastante foi a questão das franquias, que as franquias elas não cumprem, vamos dizer, as regras de éticas do CRO, vamos dizer assim, do CFO, que são impostas para a gente. Não, tem amigos meus que têm franquia e tudo. Assim, eu não sei como é que eles não seguem isso. Até as regras têm mudado. Não sei se tem visto novas Hoje eu vi uma resoluções. publicação. Aí Isso, é então meio tá dolorido. mudando. Mas essa foi goela abaixo do CRO também, né? Sim, É. exatamente, não tem escolha. Mas isso já era feito pelas franquias. Descontos, condições especiais, ligava, telemarketing, tudo isso é pessoas na rua aliciando pacientes. Imagina Então, que isso pressão, né, que eles sofrem é. para liberar uma coisa dessas. É a Mas, banalização, resumindo, eu acho que é a banalização sim, da nossa profissão, né? sim. E a franquia, não, assim, não tenho nada contra a franquia, mas ela Aham. não é só ruim para nós como concorrente, nós como os ortodontistas concorrendo com uma franquia. Mas ela acho que a pior parte dela é o que ela faz com os ortodontistas que trabalham nela, Hum. com os ortodontistas que estão começando, que na maioria das vezes são meus alunos. Então eu sinto na pele como que eu trato o aluno como se fosse um filho, né? Então, assim, do mesmo jeito que eu sou exigente, como fui com os meus filhos, eu também sou com os meus alunos em certa parte, do mesmo jeito que eu sou mole, que eu sou bobo, que eu faço tudo para Para eles, que eu tudo tem faço limite. que eu faço com meus filhos, eu faço também com meus alunos. E eu sinto que eles sofrem muito com diárias baixas, atendimentos assim excessivos, falta de materiais, falta de condição de trabalho. Então, assim, os ortodontistas nas franquias eles sofrem muito, principalmente os que estão começando. E aí, né, a gente sabe que quando eles melhoram, quando eles evoluem, eles buscam lugares melhores. Infelizmente, é lógico que pode ter exceções, viu, Dani? Eu não estou falando, eu estou generalizando Com porque certeza. eu trabalho com muitos ortodontistas que estão começando e eu vejo que o relato da maioria deles é isso. Ou ele quer sair da franquia ou ele quer montar uma franquia, entendeu? Então, na verdade, isso foi uma coisa que mudou bastante. Assim, agora, uma coisa que se repete sempre, uma coisa que se repete sempre desde quando eu formei, a gente sempre está esperando um milagre, sabe? A gente sempre está esperando uma técnica milagrosa, seja, vamos dizer assim, um aparelho que faça tudo que a gente não consiga fazer, né? Igual, tipo assim, um aparelho que planeje pra gente, que execute pra gente, que alinhe e nivele pra gente, sem que a gente faça nenhuma dobrinha, ou não precisa colar um bracket, não precisa colar um botão, não precisa usar um elástico. Então, o ortodontista, assim como o ser humano, ele sempre espera que surja uma tecnologia nova e muitas das vezes a gente sabe que isso não é fácil, né? A gente sabe que não é assim, dificilmente a gente vai ver esse milagre acontecer. E aí muitas empresas, né, a parte comercial da ortodontia que existe, e uma parte dela é até boa para a gente, que evolui os materiais, mas outras também é perigosa, né? Porque, de certa maneira, como toda propaganda, ela tem uma parte enganosa, né? E às vezes, se você não tiver um certo discernimento, um certo conhecimento, você vai acabar caindo, né, nesse papo de marketing, de vendedor,
e vai comprar uma ideia que muitas das vezes não é real. E aí, quando você descobre que essa ideia não é real, às vezes pode ser tarde demais. Mas não tem problema, porque o mercado vai e surge com uma nova ideia, uma nova coisa para te, né, para te conquistar, para fazer você, às vezes, né, falar, nossa, agora isso é a solução. E nem sempre é. A solução, eu acho que está mais na parte do conhecimento mesmo, né? E eu sei que a gente conversa, eu te conheço, eu sei que você compartilha bastante, né, Não, eu dessas só tô aqui ideias com a também. cabeça, ó, só aqui com a cabeça, porque eu aprendi nesse podcast a fechar a boca, porque eu tenho uma tendência a interromper, assim, ó, os meus Não, pelo amor convidados. de Deus, pode falar Não, que mas você eu até me fico numa ajuda. ânsia para falar e concordar, eu faço das tuas palavras as minhas. Concordo em gênero, número e grau. E eu acho que talvez entre na próxima pergunta, que seria o maior desafio da nossa profissão hoje em dia. Será que não se enquadra Hum, aí? Ou tu tem um outro eu, desafio grande? olha, essa pergunta eu fiquei meio sem resposta, assim, uma resposta direta para você. Mas eu Eu acho acredito que tu que já sim, Dani. respondeu. Eu acho que sim. Eu acho que é tipo assim, porque tudo tem a ver com. Eu acho que as coisas têm que ser feitas com paixão. E eu sei que você é assim também, né, Dani? Porque, tipo, eu vejo seus vídeos, eu vejo o carinho que você tem pelas pessoas, as suas postagens. Eu falo, meu Deus do céu, a Dani deve ter uns 5, 6 pessoas para fazer o marketing dela, porque não tem como. Como é que ela tem? Ela pensa em cada. Isso aí é uma coisa que as mulheres têm, que nós homens nós não temos. Tipo assim, meu fundo aqui tá desfocado, né? O homem enxerga isso. O homem só enxerga isso. Ele só enxerga o túnel, ele não enxerga mais nada fora do túnel. Por isso que a gente faz muita cagada, para dizer a verdade, né? Na Que amor. vida, porque é isso que a gente enxerga. As mulheres não, as mulheres elas têm essa visão periférica nela, os detalhes. Eu vejo igual, olha para você ver, o meu pano de fundo e o seu pano de fundo, Dani. Como é que é diferente? E Oh, olha só, se esse eu te. plano de fundo aqui, Rodrigo, depois que eu virei blogueira, aí eu fazia as Nossa, reuniões, fazia as coisas, e o Thiago disse, ai, Dani, vamos melhorar esse fundo. E aí ele me ajudou a montar esse sim. escritório Não, aqui ficou para ficar lindo, ficou lindo. bonitinho. Não, ficou lindo. É um escritório. Eu fazia com o fundo do quarto da Betina, que eram uns quadros que tem uns bichinhos assim, com uma bolha de chiclete na boca. Mas é a evolução, é a evolução. Mas, Mas é ai, que isso. linda forma de colocar. Gostei. Mas é pensando exatamente nesses detalhes, Dani. Tipo Uhum. assim, o que você faz, tipo, do jeito que você expõe as coisas, todo mundo expõe, mas Uhum. cada um tem o seu jeito, e você pensa nesses detalhes, né? Como essa entrevista, como esse cuidado todo que você teve. Então, assim, isso você deixa sair de você e que as pessoas em volta começam a enxergar isso e querem isso para si. E é assim que você conquista as pessoas, né? Conquista o seu espaço e graças a Deus você está aí e cada vez crescendo mais. Eu fico muito feliz, porque uma coisa complementa a outra, né? É, E isso não tira o mérito de você ser boa ortodontista, se você ser bem dedicado, ser boa profissional, tudo isso agrega aquilo que você já é, né? Então, isso é essa é a muito ideia. legal. Essa é a ideia. E aí e é assim que a gente vai quebrando essas barreiras, né? É, Porque eu acho que o grande desafio, a gente sempre tem um desafio, né? Vamos falar da questão primeiro fora da parte clínica, né? Depois a gente fala da parte clínica, tá bom? Fora da bora. parte como dentista, como ortodontista, como professor, é manter a paixão acesa, entendeu? Porque vamos dizer assim, tudo é contra isso. Não, André. Não é verdade? Você faz uma dança aí, você se esforça, suas filhas, alegria, felicidade, foi isso que a gente quer ver. Aí vem um hater ali, um cara que não sabe dançar, que nunca dança nem em festa, que tá sempre de cara fechada. O que o cara fala? Ortodontista não pode dançar. Entendeu? Isso aí, Lembro tu dançando, tu lembra disso? lembra, eu dancei só porque você dança. Eu falei, eu não sei dançar não, sabe? Mas tipo assim, eu falei, não, vamos dançar, vamos fazer uma dança. Tá até hoje no meu Instagram lá. E E tem que de certa dançar forma tu me mesmo. deu força aquela época fazendo aquilo ali. Eu sou muito grata por isso. Sim, porque, É meu porque irmãozinho do mestrado me ajudando aí nas entrelinhas. exatamente, porque você precisa fazer isso, porque é uma coisa que só você faz.
Entendeu? E aí as pessoas querem tirar isso de você. Esse é o desafio. Eles querem tirar essa alegria nossa de trabalhar, de tudo. E às vezes essa situação de ter que cobrar mais barato, de ter que disputar preço, de ter que fazer isso, tira um pouco aquela paixão que você tem. Mas a gente tem que quebrar essas barreiras, tanto na questão do atendimento. Eu tive muito preconceito quando eu comecei muito novo e tudo, e tenho também muito preconceito na questão do ensino. Falar, poxa, quem que é esse professor aí que vai dar curso aqui? Quem, né? Então, eu acredito que você passe também tem que quebrar essa barreira. Talvez você passe um pouco por isso também, não? Na verdade, eu Ou acho que não? todo mundo já foi ou é um julgador de plantão. Nós julgamos o tempo inteiro, né, Rodrigo? A Sim, gente está sempre na sim, posição e a gente sempre reclama quando é julgado, mas na hora que vai sim. julgar, não coloca os pratos. É, Depois dessa função toda que a gente está conversando, e a exposição digital traz isso para nós, essa reflexão grande. Como professora que sim. fui durante 20 anos e como blogueira há Uhum. 5, eu cheguei à conclusão de que, na verdade, quando alguém critica, tem muito mais a ver com a pessoa do que comigo mesmo. Sim, E aí tu começa a entender o que te move. E aí eu acho que fica mais fácil tu manter acesa a tua paixão pela tua profissão e pelo teu trabalho. Quando sim. tu entende essas coisas. Então, o julgamento sempre vem, até hoje, né, Rodrigo? Independente do que tu Não faça, tem ele vai jeito. sempre existir. Na verdade, é tu que tem que estar tranquilo com as tuas crenças, os teus valores, as tuas convicções e tocar ficha independente disso. E aí eu acho que a paixão só aflora. E como Sim. professor é difícil manter isso no aluno, né, Rodrigo? Muito, muito, porque hoje a gente está. A dificuldade de hoje. A gente está num mundo que ele é totalmente dentro de uma comunidade, vamos dizer assim, interligado, né? Vamos dizer assim, as redes sociais, principalmente, que eu estou sendo bem. Então, Aham. hoje, a pessoa ela vive mais dentro de uma rede, ela passa mais tempo dentro da rede social do que no mundo real. E aí a gente precisa, às vezes, dar uma aula de 8 horas Aham. onde a pessoa precisa sair do mundo dela virtual, que ela está lá dentro o tempo todo. Ela não está no mundo real, ela está no mundo virtual. Às vezes ela tem insights, ela sai um pouquinho e vem para a realidade e volta para o mundo virtual. E aí ela tem que ficar 8 horas presa no mundo real. É Muito muito difícil. difícil. É muito difícil. Né? Então, assim, e a gente tem que entender isso, porque isso é a realidade. E Tem cada que vez vai ser entender e tem que pior. se adaptar, né? Tem que se Acho que é uma adaptar. mistura, na verdade, dessa coisa Tem da que se adaptar. evolução da odontologia e a evolução das pessoas É, também. Então a gente vai se adaptando. A própria rede social a gente teve que entrar, né, sim. Rodrigo? É isso. É igual eu falo, a muitas das coisas, falar, Rodrigo. E aí a questão da crítica, eu tava voltando nisso, Dani, por quê? E o que você falou foi muito, muito, muito certo. Porque muita gente às vezes não posta com medo de ser criticado. Entendeu? Muita gente às vezes não. E eu falo, cara, você tem que quebrar isso. Você tem que acreditar em você. E eu falo para você, o que você faz é bom. Entendeu? E aí eu fico muito feliz, porque hoje, poxa, eu sigo muito ortodontista, muitos me seguem, muitos dentes. Então minha rede social é só dente, né? E eu vejo cada vez, eu falo, cara, pô, e os meus vídeos estão muito longe desses aqui, estão muito bacana, foto do cara mudando. E eu falo, caramba, os caras são brutos, meu. Então, assim, essa nova geração, ela tá assim, com uma tecnologia que dominada que a gente não tem, né? Não. Eu sou de uma época que não tinha nem internet, então, Igual. né? Mas a gente Estou se igual. adaptou. Se Dentro da adaptou? nossa raiz na profissão, Sim, a gente se isso. adaptou. E aí eu acho que vem a questão do desafio como professor também, porque para conseguir Sim, segurar um aluno 8 horas não é da mesma forma que não é. era Não antigamente. é. Tu tem que te Então, reinventar como professor e tentar entrar no mundo da gurizada que está super conectado. É um sim. desafio. Hoje o que eu aprendi assim com esse tempo é tentar fazer o aluno é, estudar, Isso. estudar ou praticar com você. Porque ele não faz muito mais isso fora do curso, né? Igual a gente vai falar um pouquinho de leitura mais para frente, igual poxa, eu li muito, né? A gente era obrigado a ler porque não tinha conhecimento, era tudo muito difícil.
E hoje as coisas são tão fáceis que eles não leem, eles não estudam, a não ser que você force, é lógico que tem as exceções, mas a não ser que você force isso, Uhum. né? Então o desafio sempre é tentar motivar, né, aqueles que estão, seja pelo seu exemplo, né, ou seja, né, através da importância disso, e realmente é muito difícil. Mas, como se diz, a gente vai morrer tentando, eu acho. Ah, com certeza, eu e tu, a gente não desiste. E a gente se reinventa, a gente tem essa capacidade. Mas ao mesmo tempo que a gente se reinventa, a gente não perde a essência, Rodrigo. Não. Eu te conheço há muito tempo já. E aquele Rodrigo que eu conheci no mestrado, é o Rodrigo que eu estou conversando hoje, é o Rodrigo que eu vejo nas redes sociais, é o mesmo jeito de falar, é o mesmo jeito de publicar, e isso gera conforto para quem te segue. Isso que a gurizada Isso. também não entende na hora de entrar numa rede social. Tu não precisa inventar a roda para estar lá dentro. Basta tu Sim. ser tu mesmo, sendo ético, bonitinho, colocando a tua visão sobre ortodontia, tem lugar para todo mundo. Aí entra na questão que tu falou, né? Das pessoas, bem na minha hora, agora a odontologia está acabando. Não, só que existe nicho para todo mundo, e aí as pessoas ficam tentando entrar na onda da massa e esquece do seu diferencial, né? Que eu acho que é isso Sim. que nos coloca no mercado de uma forma legal. Falamos de desafio de monte até agora, mas não é só coisa ruim a nossa profissão, muito pelo contrário. Qual é a tua maior alegria na ortodontia, Rodrigo? Ah, Dani, cara, é exatamente isso. É poder transformar, de certa maneira, o ser humano, né? Tipo assim, você imagina, eu gosto muito né, eu sou dentista, mas não existe nenhuma área da odontologia, Dani, que você pode transformar, mudar as coisas de posição. Você imagina o poder que deram pra gente como ortodontista, a gente mover um dente, remodelar o osso, a gente poder fazer isso, e hoje não precisa nem de brackets, não precisa nem de aparelho, apenas com plástico a gente pode fazer isso, né? É uma coisa assim fantástica. E o resultado disso, Dani, até hoje, é o que me move tanto na hora de trabalhar, porque você fala, poxa, você faz 25 anos a mesma, 24 anos a mesma coisa, ou mais tempo, mas é chegar, o paciente chegar e falar, nossa, eu sorri a vida toda com esse dente e não sabia que tinha como arrumar. Olha, hoje eu posso sorrir. Aí você fala assim, cara, eu fiz isso. Então, assim, gente, pode pagar o preço que for. Eu não vendo isso por nada. Entendeu? Então, isso para mim é a maior paixão, é a maior recompensa, sabe? Posso ser demagogo, pode falar qualquer coisa, mas não há coisa. Eu me emociono até hoje quando eu vejo uma paciente chega para mim, sabe? A hora que eu mostro o inicial e ela fala assim, me abraça, fala, nossa, muito É muito obrigado. bom. Poxa, gente, sabe? Você fala assim, você ganha qualquer coisa. Vale a pena aguentar aquele paciente chato que te enche o saco desde a primeira consulta. É a cereja do bolo desse mundo, que toda profissão Isso, tem os seus isso. prós e Sim. contras, os desafios, mas essa é a cerejinha do bolo, né? É o que faz a E gente continuar. faz. E na questão da docência é a mesma coisa. Quando chega um aluno para mim e fala, poxa, eu trabalho com muitas mulheres, a maioria dos alunos são mulheres, igual eu falo, eu nunca entendi as mulheres, aí acaba eu fico, né, aprendendo com elas e tudo, e vejo assim, e é muito mais difícil ser mulher, viu, Dani? Eu fico vendo com as minhas alunas, é sofrido. Eu aprendo muito mesmo, Que amor. valorizar a minha mãe, as pessoas, minhas tias, as pessoas, né, que estiveram na mãe dos meus filhos, todas que estão em voltas, assim, que eu falo, gente, realmente ser mulher não é fácil. E aí eu vejo, por exemplo, quando chega uma aluna para mim e fala, poxa, eu estava desistindo da profissão, eu estava desistindo da odontologia, eu não ia mais ser dentista, e graças à ortodontia hoje eu posso me sustentar, eu posso trabalhar, hoje eu trabalho só com ortodontia, e vem me agradecer e falar, poxa, você me ensinou ortodontia, e hoje a ortodontia é o meu ganha-pão, e eu sou feliz assim. Então, isso é outra cereja do bolo da parte da docência. Isso eu É. sei que acontece com você. Tanto aí como na rede social também. Às vezes, poxa, eu agradeço pelas suas dicas, porque resolvem muitos problemas no meu consultório, sabe? Nas redes sociais. É Aham. isso que me motiva lá É, também. é. Né? Então, eu acho que a gente, de certa maneira,
é movido por E essa quantas conquista, essa vertentes a mudança. nossa profissão tem, né, Rodrigo? Como a gente conseguiu se desvincular, de certa forma, só do mocho. E como isso recompensa a gente, né? Como Sim, professor, como, sei lá, né? Produtor de conteúdo em rede social, como palestrante, como a gente consegue extrapolar a transformação do sorriso em si, né? E falar do sorriso de uma forma mais ampla. Falando em coisa, agora eu vou voltar. Eu fico bem montanha-russa, assim. A gente fala de coisa boa, coisa não, ruim, coisa boa, coisa ruim. Agora é uma coisa ruim. Um certo. arrepio que te dá hoje da profissão, que tu olha assim no ortodontia e fala. Apesar de eu acho que também já respondeu, mas existe um específico? Olha, eu vou levar então um pouco para a parte clínica hoje, Perfeito. tá? Vamos para a parte clínica. Eu penso assim, da ortodontia hoje, você fala assim, poxa, Rodrigo, deve ser bom demais, porque você não tem medo de nada, né? Tipo, eles acham que a gente não tem medo. Você consegue resolver todos os problemas, né? E aí a maioria dos problemas que me traz, eu falo, gente, isso eu não consigo resolver, porque não tem solução. Então, assim, arrependimentos, né, que a gente está falando, não é isso? Bora, Então, arrepios. isso, arrepios. Assim, meus arrepios é quando eu vejo casos que precisam de tratamentos de outras áreas, né? Por exemplo, casos periodontais e querem ser tratados apenas com ortodontia. E eu vejo alunos fazendo isso, sabe? Me mostra, vou começar esse caso, aquele caso que você olha para a gengiva de longe, aquela gengiva tem um problema periodontal ativo, uma doença periodontal ativa, né? Como também casos que são ortocirúrgicos, que precisam de uma combinação ortocirúrgica. E eu já fiz isso antes. Eu já caí nessa armadilha. E hoje eu vejo, né, pessoas queridas, colegas, pegando casos assim, eu falo, gente, não faz isso, pelo amor de Deus. Isso aí, né, me arrepia Vale. de ver tratamentos nessa situação. Então, eu acho que hoje eu sou muito mais pé no chão perante isso. Por exemplo, eu sei que, olha, esse caso tem um problema periodontal, tem que procurar um bom periodontista, faz uma adequação antes, faz um controle antes. Assim, eu parei de ter aquela pressa de perder o paciente quer começar, o paciente só vai, senão ele não vai tratar, ele vai tratar, se você, né, souber lidar. E o maior arrepio, assim, do dia a dia mesmo é pensar que a gente, o que me arrepia, Dani, é lembrar que nós somos humanos, né? Então, A gente pode errar. nós erramos, né? Nós cansamos, nós ficamos estressados, nós temos também uma vida pessoal que vem com a gente, Uhum. e às vezes, uma hora ou outra, a gente, poxa, eu não sou uma máquina que eu tenho que fazer isso, eu tenho que ter isso, eu tenho que fazer aquilo, e aí a gente, nossa, É difícil equilibrar, né? isso, eu acho que isso que você falou é o equilíbrio. O mais difícil hoje é você equilibrar, porque o mundo exige muito da gente para a gente poder estar nesse nível que a gente está e quer que os outros fiquem, quer para sobreviver, porque é a competição. Eu gosto de competição, mas aí todo competidor ele vai ser levado a um nível que é um nível muito alto, que você, né, fadiga muito, você estressa muito. Então, essa, para mim, é o maior desafio, você chegar no equilíbrio, tanto no equilíbrio espiritual, no equilíbrio corporal, físico, né? Como no equilíbrio científico, É. porque a gente tem que estar sempre estudando, a gente tem que estar sempre, né, atualizado. Então, manter esse equilíbrio, né, a família dentro disso, a nossa vida pessoal, para mim é o maior desafio. É. E é, né? Isso arrepia mesmo. Porque até estava conversando sobre isso ontem, como o que a gente publica numa rede social pode soar para as pessoas. Ontem a pergunta que me fizeram: Dani, teu dia parece que tem mais de 24 horas. Não, e Exatamente. a rede social causa isso nas pessoas também, porque tu só vê o que a pessoa decide compartilhar, que provavelmente tem uma intenção por trás daquela publicação, como Sim, profissional dentro de uma rede social. E a gente não pode se sim. basear nisso e balizar e se comparar com a realidade do outro, porque cada um tem a sua. Acho que o equilíbrio está em a gente conseguir priorizar e fazer dessas mesmas 24 horas que a gente tem, render para a realidade de cada um.
Sim. É um arrepio de verdade. E a função da parte clínica, eu concordo, assim, ó, demais. E acho muito bonito, acho muito legal as pessoas, quando chegam no nível que tu tá, de reconhecimento da parte profissional, dizer, eu também já fiz isso aí, faz parte. Claro. E essa humildade, essa vulnerabilidade que eu acho que falta em muitos dos que nos representam nessa parte clínica em palestra. Eu Sim. fico tão feliz de ouvir uma coisa dessas de ti, mas isso vem de um professor de quantos alunos será já? Tu tem ideia de quantos passaram por ti? Ah, nossa senhora. É muita Nossa, turma, né? Eu, muito, em 20 muito. anos dando aula, meu Deus do céu, foram 500, porque eu parei de dar aula, né? Assim, em Você clínica parou, especializada. Dani? Não sabia, não. Eu Achei que você pedi tava. é questão de prioridade, equilibrar de pratos, tu acredita? No início do ano Nossa, nem me passado, fala. Rodrigo, fiquei assim, meu Nossa, Deus, o que que eu Dani. faço? Porque Você essa deixou função, muita gente triste. Com certeza. essa função de rede social tomou e produto digital, assim, É tomou um. difícil, eu Eu abri sei. uma empresa em função disso, Que legal. então tomou um pedaço bem grande da minha vida. Foi bem difícil tomar essa decisão. Eu sinto falta. Eu vejo tu falando esse contato com os alunos me movia. Eu tenho os meus filhotes, que eu digo que nem é filho. Né? Eu chamo eles de Sim. filhotes. São os meus filhotes até hoje. Então essa parte me pega. Quando eu escuto alguém falando, isso me dá saudade. Mas é uma escolha para dar conta do que eu me Sim. propus a fazer Sim. dentro das 24 horas. Né? Então, Sim. esse equilibrar é muito legal. Ai, por isso que Mas assim, agora você pode passear também, dar umas aulas, né? Vamos dizer assim, esporádicas, quando você tiver uns dias mais Não, e tranquilos. assim, a rede social, o que abriu de oportunidade, Rodrigo, é uma coisa muito Sim. maluca. Enquanto Eu. ortodontista, professora de uma empresa de especialização aqui de Porto Alegre, eu era muito, muito, muito nichada. Eu tinha o meu clubinho. E eu não saía em Uhum, volta desse clubinho. Foi pela uhum. rede social que eu atingi as pessoas que eu atingi. É o tal do networking, né? Eu não teria Sim, sim. possibilidade, mesmo assim, tendo se. A gente foi colega lá no mestrado, mas qual é a possibilidade de eu manter contato contigo, tu morando lá em Minas e eu aqui no Rio Grande do Sul? Não, muito complicado. E não é por rede social, isso não é por congresso, de forma muito pontual. E se não é uma tecnologia de eu Sim. conseguir ficar contigo, eu da minha casa, tu aí do teu consultório, ficar conversando já durante 1 hora, como que Nossa senhora, oi, Exato. eu esqueci que eu falo muito, você tem que cortar muito. Eu gosto disso, é bate-papo assim, pelo amor de Deus. Não, 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 nós vamos Eu continuar. esqueci desse detalhe. Mas pensa nas possibilidades que isso nos traz, né? É Não, priorizar, é colocar na balança. e isso que você falou, Dani, eu enxergo muito. E outra coisa, tem que ter muita coragem para fazer isso, né? Porque, Uma decisão. bem ou mal, o presencial, aquilo lá é uma coisa física, né? Uma coisa palpável, que você olha assim e você fala, olha, isso aqui é um certo, né? Isso aqui tá certo todo mês. Até na questão financeira, vamos falar Aham, assim, né? Porque você tem aham. um contrato ali, você tem, né? Você já É, faz as suas contas. Não, eu como comecei uma turma de especialização, tem 36 meses, que eu isso. vou, teoricamente, ter esse salário, né? E aí nas redes sociais já é mais difícil, você vai ter que desempenhar, você vai ter que ir, voltar, igual você falou, você vai ter que se rebolar aí para poder todo mês E é fazer os muito seus louco, conteúdos. até as pessoas próximas de ti, até acreditar nesse teu nova forma de trabalhar, né? Família mesmo. Então, até Parabéns, viu, Dani? todo santo dia aqui, mas para que fazer isso todo dia? Para que tu tá fazendo? Para que essa exposição? Essa é sempre a preocupação, e é uma preocupação Sim, genuína, né, das pessoas, sim, preocupadas sim. mesmo contigo. Mas até começar a entrar dinheiro e tu mostrar o extrato, É, você fala, ir olha aí, lá ó, chamar o extrato e dizer, tá, mas olha aqui, lá no Benji. isso aqui tá saindo disso, da minha presença digital. E aí Sim. até ver, que nem a história do Caxander, para mim é uma história que é um divisor de águas, assim, porque eu sempre idealizei muito o Caxander, era o meu ídolo maior. E Uhum. aí eu tenho a possibilidade de hoje chamar ele de amigo, de fazer live com ele, de ir para curso, abrir o curso dele. A mãe e o pai, Rodrigo, não sei se já ouviu falar nessa história, mas eu fui no Orto Premium no Rio, em 2016, eu acho. Ó, a gente já estava formado lá Hum. do mestrado. Sim, E aí sim. eu lembro que eu fui assistir o Muxa e o Caxandre, na sequência, assim. Uhum. Sentei, assisti eles e fui jantar numa pizzaria depois com a minha família que tinha ido junto. E aí passa o Caxandre e senta na mesa do lado.
E aí eu falei para a família inteira, é o Caxandre. Eles, quem é o Caxandre? Eu expliquei quem era. Eles, mas vai lá falar com o cara. Eu disse, eu não tenho coragem. Ídolo mesmo. Então eu conto para ele isso até hoje. Hoje eu poder pegar o telefone e falar com ele é surreal ainda dentro da minha cabeça. Então, para minha família ver que a minha presença digital fez eu me aproximar dos meus ídolos e o quanto eu aprendo com isso, não é só dinheiro também. É Sim. conhecimento, é experiência. Só de eu estar aqui contigo hoje batendo papo, meu Deus, eu reforço tanta crença e reviso muita coisa que eu penso. Ó, Assim. até arrepia aqui, ó. Sério, é bom demais. Então, eu sempre, o pessoal do café pergunta assim, mas o que tu ganha com isso? Gente, com o café, eu sou egoísta. Esse café é para mim, porque eu ter a oportunidade de ficar contigo conversando, sei lá, 2 horas, Rodrigo. A gente não fez isso nem no mestrado, eu acho, só eu e Não, tu. não, não. E o tanto que a gente pensa igual, exatamente isso que você falou Exatamente. aí. E aí a gente senta para conversar e a gente começa, é por isso que a gente se gosta tanto, é por isso que a gente se admira tanto, A é por gente isso que tem tem carinho. empatia, né? E é uma Exatamente. coisa que a gente só consegue sacramentar assim, ó, batendo olho no olho, Sim. perguntando sobre coisas além de mecânica e mini implante, onde eu É que coloco, isso. como eu ponho o fio, porque é isso que no frigir dos ovos, na correria, é o que a gente conversa um com o outro. É Então, o café é meu. E sem querer isso maravilhoso esmola para isso, as outras maravilhoso, pessoas, sabe? E inspira outras maravilhoso. pessoas. Gosto também de pegar o Rodrigo, que é uma pessoa super conhecida, amigão meu. Aqui não entra ninguém que não é meu amigo e que eu não admiro. Então, tu Pois tá aqui é, é ué, você me porque, falou isso, Dani. ó, Nossa. mora no E meu assim, coração. ainda bem que eu sou mais seu amigo do que famoso, né? Mais ou menos. Mas pegar um Rodrigo que é conhecido, que está na palestra, e também pegar os ortodontistas que não têm, como eu não tinha há 5 anos atrás, e mostrar que Sim, está todo mundo no mesmo barco. Todo tá. mundo tem desafio, todo mundo tem alegria, todo mundo tem arrepio. Então, Sim. isso me move demais, Rodrigo. Até nem sei o que nós estávamos falando, mas eu vou voltar às perguntas Vai e vou te lá. perguntar o que te Pode. move hoje, Rodrigo, o teu xodó da vez, aquilo que tu morre de vontade de estudar e de Ah, aplicar. ótimo. E assim, eu poderia falar para você que é o alinhador, né? Porque assim, Tá? eu foi um desafio para mim aprender os alinhadores, porque eu já dominava, entre aspas, né, a ortodontia fixa, que é bem complicada, bem complexa. E aí vieram os alinhadores. Eu tive muita dificuldade nessa questão dos alinhadores, em questão, principalmente em agregar os valores aos meus pacientes. Porque como eu trabalhava com ortodontia, não trabalhava com aquele tratamento fechado, que sempre falaram, não, você tem que vender o caso fechado. Eu sempre fiz isso durante um tempo, mas sempre tive dificuldades. E aí, quando chegou no alinhador, principalmente para aquelas empresas famosas, a Invisalign, que foi a pioneira, né, os valores altos, eu tinha que repassar isso para o paciente. No final, eu me sentia assim, poxa, eu estou ganhando menos que a empresa, porque eu pago mais para a empresa que me faz o alinhador do que eu ganho do paciente e o trabalho é todo meu. E eu também senti muito medo, porque, tipo assim, foi a primeira vez que eu sempre gosto de ter o comando, né? Mal de Cara, ortodontista, gosta de controle. gosto do controle. E quando eu colocava um alinhador, eu não entendia nada. Porque eles me mostravam um planejamento, movimentava aquela classe 2 complexa, chegava o dente em classe 1 e falava, agora é só colocar as plaquinhas, usar, trocar. Eu falava, gente do céu, Como assim? eu não consigo entender. As pessoas que usavam o alinhador falavam, não, eu estou tratando agora, eu tenho que usar o elástico. Eu falei, mas você é mordida aberta. Como é que você vai usar elástico para tratar essa classe 2? E aí eu comecei a achar que, tipo assim, não vou conseguir fazer isso. Entendeu? Me senti meio que impotente. Todo mundo passou e passa por isso, até hoje. E aí apareceu pessoas assim que eu nunca ouvi falar, como se fossem os melhores professores de alinhadores, e eu ver aqueles tratamentos finalizados, tudo com a mordida aberta, tudo em classe 2, tudo pronto. Eu falei, gente do céu. Aí eu falei, esse alinhador não funciona. E aqueles ídolos que, igual você, olha, eu não tinha ido. Qual que é seu ídolo de música? Eu não tinha nenhum ídolo. Meus ídolos eram ortodontistas, sabe? Eram Que amor. Capelosa, era Janson, era o Omar Gabriel. Eu falava, gente, eu ia na aula deles e eu falava, cara, Qual? esse é meu ídolo. Esse é meu ídolo.
E aí, passou um tempo, eu falei, cara, todo mundo fazendo, eu tenho que entrar nessa. Uhum. E aí eu comecei a entrar um pouquinho mais na questão dos alinhadores, no planejamento digital, aprendi a usar softwares que faziam planejamento digital. E eu sempre fui do laboratório, igual você, né? Igual eu te falei, eu fui criado no laboratório, eu fazia os aparelhos. E os alinhadores eu tinha que. E não cobrava nada, e tipo assim, não gastava nada de laboratório. E aí agora eu tinha contas de laboratório R$ 9.000. Eu falei, você tá doido? E via boleto, 90 dias para pagar, 90 dias para pagar. Eu falei, você tá louco? O que eu vou fazer? E aí eu falei assim, não pode ser. Aí eu comprei, aí aprendi a fazer a impressão 3D, comprei uma impressora pequena, comecei, aí acabou. A hora que eu imprimi o modelinho, veio na minha mão, eu falei, uai, isso aqui eu fazia esses alinhadores E6 e tal, preenchi a plaquinha, Tu lembra da aula do opa! E6 que a gente Do teve no E6, eu mestrado? lembro, exatamente. Todo mundo enlouquecido comprando aquela maquininha para esquentar os Isso, alicates. eu já fazia isso, muita gente fazia isso há muito tempo. Eu falei, opa, peraí, o que é isso de alinhador? Não é bem assim, não. Invisa nada. Aí eu comecei, isso aqui agora vai ser Romano Aligner. E aí eu comecei a fazer meus próprios alinhadores. E hoje eu trabalho muito com os alinhadores, muito, muito, muito. Pouco com empresas e eu continuo no laboratório fazendo meus próprios alinhadores. Isso Não é eu, né? Mas é porque tu tenho uma tem equipe. bagagem e tu tem Isso. conhecimento prévio de causa, Isso. de anos. Sim. E aí isso te Sim. possibilita ter esse raciocínio em cima disso Sim. e não depender de uma empresa, que é o que a gente fazia antes. A gente não dependia de laboratório. Não dependia. Laboratório, não podia. Sim. Treina muito uma pessoa. louco na especialização enquanto eu dava aula e a gente ensina, não sei, enquanto eu dava aula disso também. Então, ensinava a fazer os grampinhos. Todos os alunos, obrigatoriamente, tinham que confeccionar os aparelhos. Sim. Sim. Eu já tive essa época também. Estava cada vez mais difícil eles fazer isso, porque é só mandar para o laboratório. Para que eu tive que abolir. isso? Tive que abolir. É muito difícil. Aí vai pegar um aparelho desse na mão, não sabe nem corrigir. Porque às vezes o laboratório não consegue apertar um grampo. Aí não sabe apertar um grampo, porque tu precisa saber fazer. Ó a história da retificação do fio. Tu não vai conseguir fazer grampo sem saber retificar o fio antes, amor. Não vai. Não vai. Então, como é que tu vai corrigir? E aí, essa parte do in-house, para mim, porque daí tu sabe com categoria cobrar de uma empresa gigante. Não. E assim, hoje eu tenho na especialização lá, a gente deve atender, sei lá, umas 500, 600 pessoas ao mês. Então você imagina, só que são pessoas carentes que não têm tanto recurso. Você poder oferecer um alinhador para ele a preço de custo de in-house. E aí, quantos desses aí não estão com alinhador? Hoje a gente tem mais de, sei lá, entre 100 e 200 pacientes ativos utilizando alinhadores. E aí a gente consegue ver realmente o resultado, porque quando você coloca a mão e pum, aí você vê o que funciona e o que não funciona. E aí tu entende, não é só uma inteligência artificial que tu aperta um botãozinho e pede, por favor, gire o dente tal. Parece aí o seu algoritmo é você que faz. Ah, tá doido. O algoritmo é você que faz. A possibilidade, a oportunidade que os teus alunos têm. Isso. E aí que eu falo. Então, vendo a realidade dos alinhadores, eu não vejo o alinhador hoje como assim, é uma coisa que está atual, que você não tem como negar, você tem que fazer, não tem como fugir. Tem que conhecer. Mas ele não trouxe tanta novidade, assim, vamos dizer assim, de diferença para a ortodontia, vou te falar, né? Pelo contrário, eu acho que o alinhador hoje é um método mais difícil para a gente conseguir fazer os movimentos que a gente precisa na ortodontia. Né? Então, por isso que a gente tem que estudar mais, porque a gente tem mais, vamos dizer assim, é um aparelho pior do que o aparelho fixo para você controlar o dente. Né? Então, a realidade é essa. Então, a gente tem que estudar mais, tem que ser melhor para mexer com o alinhador. Claro que os casos mais simples vai ser mais simples de tratar. Agora, casos mais complexos de extração, distalização, mesialização, verticalização, mordida aberta, então, principalmente com extrusão de dentes anteriores, você vai precisar de muito mais recursos para poder tratar do que o aparelho fixo. Né? Então, realmente, mas é uma coisa que você tem que tratar. E eu trato o alinhador como eu trato o aparelho fixo. Planejamento, limitação, né? Tipo assim, sem pensar. É só uma ferramenta. Passa então, para mim, dentista. O teu xodó hoje, então,
nem é alinhador, eu acho. Acho que eu vou falar qual é o teu xodó, pelo menos Me ajuda aí. O que eu entendi é mostrar para os outros, de uma forma muito clara, o papel do ortodontista nesse mundo dos alinhadores. É o que eu acho que sim. É o que tu É a tá realidade. fazendo Eu quero até agora estudar para os sobre teus isso. alunos, aqui quem escutar esse podcast, porque, meu Deus do céu, é exatamente isso. É só uma ferramenta. É a pessoa que está por trás, não tem essa coisa de empresa. Ah, Não, Rodrigo, maravilhoso. Que não sorte tem. tem os teus alunos de ter tu para conseguir Não, tratar e ter essa visão. Meu Deus do céu. Mas eu acho que a nossa vantagem, Dani, é justamente isso. É porque a gente não vende uma coisa que a gente não faz. Não é É isso? base, né, Rodrigo? É É a base. base, é a base. Então, tipo assim, e é lógico que muita gente vende, muita gente passa na frente, muita gente consegue muito mais fazendo isso, mas assim, igual eu sempre falei, é uma trilha feita calçada, né? Você está cimentando a sua estrada. Então, vai passar, vai voltar, e eu vou continuar na minha, como diz aqui os mineiros, na minha toadinha. Vamos na toadinha que a gente chega lá. Vamos na toadinha. Toadinha? Toadinha, Nunca vamos tinha nessa. ouvido falar. Aí, Eu ó, vi aí no meio um uai, assim, uai? E eu disse, não, é muito tempo na, daí, em Minas sai um a- uai. aqui tem muito, Toadinha. você vai devagarzinho, você vai Devagarinho, naquela de tocadinha, mansinho. na sua tocada. Vou naquela mesma toadinha, devagarzinho sempre. Isso aí eu É aprendi a com o meu famosa padrasto. curva de aprendizado. Que, É isso. talvez a nova geração aí não respeite. Não Quer pular, consegue. quer ter atalho. E assim, Não entrar consegue. direto no mundo do alinhador, eu não sei se é porque a gente teve essa outra base, eu não Sim, consigo entender como é que alguém pensa em fazer ortodontia sem passar pela base. não E tem jeito. direto, tu não vai Nos entender. alinhadores, por exemplo, né? Tu não vai entender. A Betina estava tendo aula esses dias de física, e aí ela chegou em casa e ela disse, porque eu não gosto de física, não sei o quê, daí eu quieta, né? Quieta, porque eu compactuava com a ideia dela quando eu era estudante. A E mesma aí, coisa. do nada, ela começou assim, mãe, olha, que raiva dessa professora, porque eu vejo física em absolutamente tudo, mãe. É tu mexendo nisso, é tu fazendo aquilo. Eu disse, ai, que bom que tu tá falando isso, deixa eu te explicar o que, é que eu faço no meu consultório. É físico o tempo inteiro. E isso é Sim. base. Eu tô falando disso porque a Betina tá aprendendo no colégio uma matéria que é base para nossa atuação profissional hoje. E as pessoas querem simplesmente apertar um botão de inteligência artificial e fazer. Aí vai virar aquela coisa de dentista de. Dentista não, de tratamento de shopping, que tem muita gente falando. Isso. Ou gente que não é ortodontista colocando aparelho. Que acontece Meu muito. Deus. A Acontece ignorância muito. realmente é prima irmã da felicidade, né? Sim. Dani, compactua exatamente desses mesmos pensamentos. Então, hoje, para você entender, eu vou inverter agora, hein? Vou te fazer uma pergunta. Bora. Para você, né? Com quantos anos você acha que hoje, não hoje, mas na nossa época, então pode ser hoje também, você se consideraria assim um ortodontista eficiente? Você fala assim, olha, hoje eu posso trabalhar, resolver praticamente todas as más oclusões, diagnóstico e tudo. Você acha quanto tempo você acha que você leva para chegar nessa fase? Eu acho que eu não cheguei nessa fase ainda e eu tenho 20 e... Peraí que eu me formei em 2003. 22 anos de profissão, eu não cheguei aí ainda, Rodrigo. E Pois se eu é. paro... E sabe qual é o problema que eu vejo da gurizada? É se formar e achar que hoje em dia tá pior ainda, porque a evolução da nossa profissão, ela tá muito rápida. E aí as pessoas se preocupam muito com a evolução e esquecem da base. Então, Sim. eu tenho um grupo do livro, Rodrigo. Eu fiquei sabendo. Com 22 anos eu tenho um grupo do livro que eu leio livros. Livro que não, o pessoal diz que não são tem, da ortodontia. não, e que não livro que não é da ortodontia e livro de orto. Então, esse grupo do livro eu leio o livro básico, né? De orto, que é a nossa base. E pensa, teoricamente, com 22 anos de profissão, será que eu precisava ler esses livros? Então, é exatamente isso. Revisitar a base para fortalecer o teu conhecimento hoje. Então tem que ter paciência, né? né? Chega nisso. Eu acho que a gente nunca chega nesse ideal. É isso que nos Eu não lembro quem falou. Tem. Eu não lembro quem falou, mas falou assim: a vida é muito curta para se aprender ortodontia. Isso aí o Jurandir, foi na época do curso do Jurandir. Alguém falou isso. Muito bom, eu não lembro.
Falou isso. A vida é muito curta Deus, para se aprender ortodontia. é E é isso. mais ou menos isso. Você tem que ter paciência. E o pior, porque Não o acaba Luiz nunca. Fernando Veríssimo que fala também, tem uma frase dele bem, quando você acha que tem todas as respostas, vem a Mudam vida e muda todas as todas as perguntas. perguntas. Então é assim, a ortodontia é assim, e a ciência, a medicina, ela vai estar sempre mudando, né? E se você, meu filho, quer participar disso, você tem que aceitar as regras do jogo. É. Então você tem que estar o tempo todo mudando, igual eu te perguntei, e a resposta está exatamente igual a minha. Meu pensamento é exatamente É. esse. Nunca pode parar, né? Então tem que entender isso. E quanto mais tempo você tiver, a experiência, os casos que você tratou que deu certo, deram errado, isso vai servir como base, né, para guiar a sua mecânica, para guiar tudo isso que você faz, Ô, né? Rodrigo, eu vou adiantar uma pergunta, já que a Manda gente está ver. nesse tópico. Claro. Tem algum livro ortodôntico que marcou tua trajetória, ou que tu diz para os teus alunos, porque eu recebi essa pergunta, prof, que livro eu compro? Tipo, a Bíblia da Ortodontia. Sim, Tem algum? sim. Então, Dani, eu passei, né, na formação por aqueles livros básicos e eu confesso a você, eu me sinto às vezes muito burro, sabe? Porque, tipo assim, eu entendo muito a prática e quando eu vou ler e tentar entender isso num livro, se for principalmente um livro clássico, eu tenho muita dificuldade. Tipo, Profit, nossa, eu tentei ler, eu li várias vezes, mas eu não É conseguia o livro absorver. atual do grupo do livro. Eu tô Então, é lendo um ele. E livro. a gente nunca pegava esses livros para ler de cabo a rabo, né, Rodrigo? A gente Nossa, eu não consulta para conseguia. montar a aula. Era muito E difícil. é muito louco depois que eu comecei. Isso que me moveu a fazer o grupo. É ler o livro do início ao fim, é a gente entender o raciocínio do autor. E agora, eu acho que, por exemplo, agora, hoje, com a experiência que eu tenho, talvez eu conseguiria entender. Com Mas certeza. No sem início a gente experiência não entende. nenhuma, eu não conseguia entender. Então, assim, os livros que me mudaram, assim, que falaram assim, cara, eu consegui entender esse livro, eu li do início ao fim, foram alguns livros que realmente mudaram. Mas eu vou falar dos dois ou três principais, Ah, né? Um, assim, que para mim é o primeiro, eu até separei ele aqui, deixa eu ver se eu eba! guardei. Cadê ele aqui? A minha secretária. Rafaela, deixa eu pegar aqui. Rafa! Rafa, vem Além da cá. água! Já traz mais água. Então, assim, Rafa, pega ali, por favor, na minha mochila aqueles livros ali que estão ali dentro, por favor. Abre aí. Na outra parte, acho que é na outra parte. Então, assim, A esse livro mochila eu tenho o veio maior pesada carinho. hoje. Porque até hoje eu faço essas mecânicas, entendeu? É a base da minha ortodontia. Olha só. Esse aqui, ó. Valeu, Rafa. Esse aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo colocar ele aqui no zoom. Esse filtro aí que tu inventou, ó. Nossa, eu não sei o que está acontecendo aqui, Dani. Ah, tá, ó. Oh, Conhece esse? oh, claro que sim. Da MBT? Eu adoro esse livro. Por quê? Esse eu não li inteiro no grupo, mas esse eu quero ler. Esse eu acho que é Eu não sei se uma versão mais nova, porque a que eu tinha acesso no curso de especialização e que eu dava aula era lá mais antiga que era essa. mais antiga. Uhum. Eu não consigo tirar esse filtro aqui Mas no eu consegui celular que eu ver, coloquei. apareceu. Você conseguiu ver, né? Então, Apareceu. é Mecânicas do Tratamento Ortodôntico, é o MBT, tá? Esse livro aqui é um livro que eu gosto demais, tá? É raciocínio de Por mecânica isso, porque ele ensina raiz. desde a colagem do aparelho, ele ensina, tipo, a altura, uso de posicionador, Perfeito. detalhes da mecânica do straight wire, que é a minha casa. Eu sei que você gosta muito, né? Você tinha a base da Edgewise, né? Não Eu sei tenho se base Edgewise, mas eu uso straight, Rodrigo. Eu você manjo veja o de straight, Edgewise, né? mas eu uso Eu straight. sei, eu sei que você é bom pra caramba de mão, isso aí todo mundo sabe disso. Então, assim, esse livro me deu a base, junto com outros, né? E um outro livro em questão de mecânica, porque eu acho que ortodontia são duas coisas. Um é diagnóstico, planejamento, e o outro é mecânica. Muito bom. Então, assim, a mecânica, para mim, o MBT é insuperável, né? Eu adoro. E a questão do diagnóstico vem do Capelosa, que aí é a minha base de diagnóstico, que para mim o que mudou o meu diagnóstico, que é aquele diagnóstico de ortodontia de 2004, que esse livro eu emprestei ele para os alunos fazerem trabalho de TCC, e aí ficaram muito tempo sem me devolver, subi, perdi o contato, perdi esse livro dele, né? Então eu só tenho ele digitalizado, assim, às vezes eu consulto e tudo. Ai, que Mas coisa assim, séria!
Não, isso aí É já aconteceu difícil com de achar. Eu agora, com a vários função do grupo livros. do livro, eu preciso pedir Vários livros. emprestado muitas vezes, porque tu não consegue eles Sim, mais. Eu tento em sim. sebo e naquele estante virtual. Eu tô Eu nem sempre atrás. sabia. Tem, Eu tem queria, um, eu queria comprar ele de novo, porque eu queria ler ele tem um de novo. sebo, às vezes aparece, que é Se estante tivesse, me manda. virtual. Tu entra no Legal. site, é estante virtual e tu coloca o nome, tem seguido pessoas que, sei lá, colegas ortodontistas que colocam à venda e tu acha ainda. Entra lá que é capaz de Então, tu conseguir. Ah, esse é um livro que eu quero ler também no grupo. não, olha, muito legal. Tipo assim, lá eu aprendi, porque quando eu comecei na ortodontia, igual eu falei, em 2001, eu li esse livro em 2005. Olha Então, só. tipo assim, eu tinha muita dificuldade em diagnóstico, eu tinha muita dificuldade em entender que a classe 3 esquelética, um era tratado de um jeito, outro era tratado de outro, uma classe 2 dava para extrair, outra não dava, e eu ficava com isso na cabeça e não conseguia, né, entender. E aí, quando eu li esse livro, caiu como se fosse assim, sabe quando uma revelação? Você tem aquela revelação? O Então, por isso que eu te Capelosa, eu falo, acho que é o Engel da nossa geração agora. Eu o não duvido, Capelosa, para né? mim, Que ele conseguiu compartimentar, assim, de uma forma isso. muito fácil de entender. E agora eu vou te falar, do mesmo jeito que você teve essa sensação de hoje, poder conversar lá com o Alexandre, né? O caso do Alexandre, eu tive a maior, assim, Imagino. recompensa da minha carreira num dia que eu cheguei. E assim, eu ia nas palestras do Capelosa no SPO, era assim, né? Naquele auditório ali, assim, lotado no sábado, eles sempre deram o último a falar. Sábado à tarde eu lá, chegava de ônibus, não sei quantas horas para chegar lá e tudo. E eu falava assim, porra, esse cara é maninho, cara, é o cara que mudou minha vida, eu tenho que agradecer ele um dia. Aí, num desses congressos lá, o Encontro Mineiro, ele foi dar aula lá, e eu tô sentado, cara, quem que senta do meu lado para assistir a aula? Ou o homem, Arrepia, não o arrepia? Dinão. Cara, eu falei. "Ah." E ele toca no meu ombro, ó. Esse coisa aí que ele falou, isso aí é legal, viu? Isso aí, isso aí. Ai, E, querido! pô, aí ele falou, pô, Querido. gostei muito da sua aula, você é um cara muito bacana. Eu falei, cara, velho. Aí, tipo assim, ali foi, igual você falou, tudo aquilo que a gente fez, aquele sacrifício, tudo, né? Recompensa. É a recompensa. Porque eu falei, cara, um cara desse sentado do meu lado, né? Tipo assim, elogiando a minha aula, eu falo, o que que eu posso querer mais da vida, né? Então, Eu tipo assim, eu, lembro tu me eu contando num cheguei. encontro no SPO, acho que foi uma das primeiras vezes que a gente se viu quando a gente, depois do mestrado, que tu estava dando uma aula no, acho que era no SPO, numa sala lá, e aí entra o Jansson e senta. Pô, é outro. Pra te Nossa, esse até arrepia aqui também, Dani. É outro também Rodrigo, que quando eu eu falo assim. gravei o café com ele, e essa foi o episódio com o Jansson, foi um dos motivos de eu ter decidido ir para o Spotify e para o YouTube. O que me Uhum. xingaram, porque eu não coloquei o episódio completo para as pessoas assistir. Ah, Eu fiquei não, com ele Dani. ali 1h30, só eu e ele batendo Cara, ele é papo. muito bom. Ele é E eu muito bom. compartimentei aquilo para publicar, porque era assim o café antes, né? Era um podcast post, que partes eu recortava e colocava, mas eu quero ver completo, que não sei o quê. Eu disse, tá, gente, eu preciso. Esse ainda vai pro ar um dia. Eu vou falar com ele, vou pedir para colocar, eu vou colocar. Ele dá este arrepio na gente, né? É, ele e o Jansson já para mim já é uma outra coisa diferente. Por quê? Com essas técnicas, esses livros, eu aprendi muito a parte mecânica da ortodontia. Já com o Jansson, eu aprendi o ídolo como professor. Você entendeu? Qual que é a diferença? Um é um ídolo como ortodontista, o outro é um ídolo como professor, que eu vejo É como demais, esse né? homem, como esse homem esclarece as informações, porque nós, como os professores, nós nada mais fazemos do que tentar entender e simplificar Transmitir de como uma forma transmitir simplificada. para a pessoa entender aquela informação. Ele não. Ai, Ele demais. faz isso, cara, numa É, inteligência, uma isso. simplicidade. E assim, aí eu falo, cara, como é que eu nunca pensei nisso antes, em falar desse jeito? E eu vejo assim, para mim, um dia que eu estava dando uma aula, igual foi num stand lá num congresso, acho que foi em Fortaleza, no Ceará, não lembro onde era, acho que foi Fortaleza. Ele passou assim, quando ele passou, já começa a gaguejar, porque eu falo, cara, tipo assim, você entendeu? Não tem como dar certo, que o cara que é seu ídolo ver você falou, vai falar essas merda aqui, não vai funcionar, gaguejei e tal, até voltar ao normal, como se eu estivesse falando com uma palestra de 50 mil pessoas, entendeu? Porque
é um peso muito grande que eu tenho como, né, como fã, né? E assim, é um cara assim, como pessoa também, porque quando às vezes a pessoa você tem como ídolo, você conhece pessoalmente, às vezes você se decepciona, né? Você fala, poxa, pessoa arrogante, pessoa, né? Não é um ser humano bom, igual você falou. A gente gosta de estar com pessoas boas, que crescem a gente, que tem energia para trocar com a gente. E o Jansson, ele é um professor maravilhoso e ele é um ser humano maior ainda, né? Ele é um Isso ser aí. humano assim, que você fala, Generoso, né? cara, Generoso por demais. muito, muito, muito. É. E ele é gigante. É. Gigante fala, você fala assim, tem gente que você fala assim, pô, esse cara, igual a gente falou, igual a gente pensa também, pô, esse cara aí dando uma palestra desse, eu também vou conseguir um dia. O Jansson não, você fala assim, esse aí não tem não. como chegar. Entendeu? O Dino, não tem como chegar. Não tem, o Alexandre, não tem como Baixa tua chegar. São bolinha caras, aí. não tem como. São caras que são assim, são fora da série, entendeu? Ai. Não tem, Mas são que fenômenos, legal, se né? tu pensar, né? A gente poder falar, eu conversei com o Janson, eu conversei com o Caxandre, eu consigo conversar Pô, com o Dino. Gente, ele sabe só meu nome. isso é muito maluco. É muito maluco. É, é, Rodrigo, tu é. acha que a rede social ajuda nesse sentido? Demais, demais, Como é demais. que é Eu o acho, Rodrigo na rede social? olha, o que acontece? Na rede social, o problema é que o pessoal não entende, sabe? Eu sou da época do Atari, eu sou da época do videogame, eu sou viciado em tudo isso. E quando chegou as redes sociais, é tipo assim, eu como sou tímido, quando a gente está na rede social, a gente perde a timidez, né? Porque você tem uma tela separando. Por exemplo, essa entrevista, se a gente tivesse. Já tinha acabado, se a gente tivesse teste a teste. Eu, né, Não, provavelmente já tive eu não ia câmeras, outras deixar, pessoas tu me filmando. conhece. Então, assim, na rede social eu me solto mais. Eu sou mais. Porque eu sei o que é me conectar, porque eu também quero aquilo. Eu uso fluo desse conteúdo, entendeu? Então, eu acho que para mim é muito mais fácil do que qualquer coisa, porque eu me sinto mais em casa, eu me sinto mais à vontade, eu me sinto tentando transmitir aquilo que eu gostaria de assistir, E de entendeu? certa Então, por forma exemplo, protegido, né? sim, De certa com forma esse escudo, protegido. que eu possa apagar, né, eu posso voltar atrás, eu posso, né? E também entendo, Dani, que do outro lado a pessoa não está tão exigindo tanto como no pessoal, entendeu? Tipo assim, muitos ali nem estão pagando nada, estão ali porque querem, né? Tipo assim, estão no seu horário de lazer. E aí eu fico preocupado também porque muita gente exige muito dos influencers. Eles falam, o pessoal fica contando, postando coisas que tem que ter, tipo assim, não se pode ensinar ortodontia no Instagram, mas ninguém está ensinando, a gente está mostrando. Às vezes a pessoa quer, saca aquele insights, né? São insights. Ah, E assim, quer aprender, lê um livro, quer aprender, faz um curso, né? Mas assim, eu uso a rede social, é uma extensão do meu curso. Por exemplo, eu nunca gostei de Instagram. Eu sou da época, sou mais velho, eu gosto de Facebook. Gostava do Facebook. Então eu comecei no Instagram, o pessoal vai pro Instagram que tá bombando. Sei que tem muitos vídeos. Aí eu fui pro Instagram, eu falei, vou postar só coisa profissional, não vou postar coisa pessoal. E aí o meu Instagram começou assim, por eu não querer participar do Instagram, eu participava do Facebook, e eu postava no Instagram só coisa profissional. E quando eu vi, começou a bombar, porque as coisas profissionais chamaram a atenção de muita gente de que estava colega. também nessa área, de colegas que faziam e tal, e acharam interessante. E aí eu fui, né, falando, eles querem ver isso, fui seguindo meio que a onda, né? Eles, eu vou dar mais isso a eles, É né? isso Eles aí. que eu falo são os meus seguidores, né? É isso aí. E aí fui alimentando e fui melhorando a qualidade dos vídeos. E uma época eu cheguei a trazer um profissional antes da pandemia para me ajudar a gravar vídeos, e acho que foram os piores vídeos que eu fiz, entendeu? Porque não eram eu, né? Não eram meus, não eram aquilo que eu passo, né? Aí hoje eu Adoro gravo, os eu teus gravo meu vídeos de dia celular. a dia de clínica. Do tipo assim, Isso, dá uma olhadinha aqui, deixa, vê aí essa dobrinha que eu fiz aqui diferente. Olha esse amarrilho, isso, é assim que tu faz. E isso, só a tua vozinha atrás assim, e virou isso, tua marca registrada, né, Rodrigo? O pessoal isso, espera vídeo exatamente. assim. E para ti é uma E eu não coisa sei até quando orgânica vai, fazer, né? né? Até É, quando. E tu nunca precisou, teoricamente, se reinventar muito, porque tu é muito nichado no Instagram.
Sim, Eu sei exatamente, eu sempre digo para mentoria, para colega que conversa comigo de rede social, que nós, dentro de uma rede social, a gente é como se fosse um programa de televisão ou uma revista. Se eu dissesse sim, para ti assim, botasse na tua frente, capricho, 4 rodas e veja. Tu sabe o só que de olhar, esperar. né? Tu sabe só de pensar nesse nome o que tu pode esperar de cada conteúdo. É a mesma coisa. Se eu penso no Rodrigo, eu sei o que ele produz, o tipo de conteúdo que ele Sim. produz. Se tu fala na Dani Sal, a cabeça faz assim, é tipo ir da Veja para 4 rodas, tu faz é Isso, outra e nós exatamente. somos o mesmo. Nós Caras, temos. né? Tá mais pra revista Caras, hein? Só gente famosa. Ah, mas credo, nós Graças temos a Deus. teoricamente a mesma profissão. É, Mas olha como nós exatamente. somos nichados. Olha a oportunidade que a rede social nos dá, de No... forma gratuita, de mostrar o nosso trabalho do nosso jeito. E que tem mercado sim para todo mundo. Eu parei de dar Tem, aula por causa disso, Rodrigo. Sei lá, que tem. nem eu não tenho a bolinha de cristal para saber do futuro, mas por enquanto está funcionando muito bem. Obrigada. Que Vai oportunidade funcionar, já é essa, tá. né, Rodrigo? É. Pensa. Não Então, vai acabar a rede social. Eu acredito que só aumente, né? Na verdade, e eu né? tenho certeza que a forma como tu usa a rede social ajuda muito no teu trabalho. Os teus E é bom, alunos Dani. acompanham as tuas dicas clínicas, os teus colegas vão te assistindo. Ah, é aquele do vídeo, vão te assistir na palestra porque viram um vídeo teu na internet. Eu acho que Sim, esse abre casamento é muitas muito legal. portas. Abre Isso. muitas portas. E eu fico feliz, Dani, tipo assim, de você ter tomado essa decisão, igual que você me falou, não sabia, porque é bom ter nesse, porque todo mundo, né, tem heróis e tem vilões, né? Não é? Tipo assim, eu adoro esse mundo Avengers. lúdico. Eu adoro. Nossa, Ah, eu eu muito sou eu também. parece que eu nunca cresci. Eu me sinto ainda com aquele garoto de 14 anos, eu sou eu, entendeu? Igual. Então, assim, só tô um pouquinho mais velho. Mas, assim, tem que ter os vilões e tem que ter os mocinhos. E você tem que estar nesse meio também, porque a gente precisa de heróis, entendeu? Precisa de Ah, pessoas querido. com a sua ética, com a sua personalidade, né, com o seu carisma, para poder também levar a parte boa, levar, né, isso para o lado bom, não só para o lado comercial, do lado de vendas, que a gente vê muita Sim. gente que se aproveita disso para, né, doutrinar e às vezes uma coisa que eu nunca quis ser igual nas redes sociais, eu nunca quis ser a pessoa que seja a resposta única para a solução. Né? Eu mesmo uso várias técnicas, uso vários conceitos para poder produzir, né, vamos dizer assim, o mesmo resultado, e eu acho que a gente tem que ter mais de uma opinião, mais de uma cabeça, e tem que deixar a pessoa livre para ela, vamos dizer assim, se desenvolver, para ela buscar o melhor caminho para ela. E quanto mais, melhor. Né? Eu já tive pessoas que me seguiam, depois seguiram outros, e acham que a técnica é melhor. Eu falo, ah, não tem problema, eu também, às vezes, não consigo fazer daquele jeito, mas eu consigo, eu tenho a minha autoridade, vamos falar assim, de mostrar aquilo que eu faço e o que dá certo. Isso. Às vezes não dá certo para todo mundo, mas para mim dá certo. Pode ser questionado? Pode. Não tem problema. E aí pode ter um outro jeito que às vezes a pessoa até cria melhor? Pode. E às vezes Pode. até eu aprendo. Muita gente me fala e eu até aprendo. Porque foi assim que eu aprendi, né? A fazer as outras. Eu acho que a ortodontia é como se fosse uma cozinha, né? Como se fosse cozinhar. Né? A gente tem. Todo mundo quer a receita. Todo mundo quer a receita. Mas a receita preparada com vários chefes, ela vai ter um sabor diferente. Então, cada um vai ter um segredinho, um tempero especial, um jeito que prepara a massa de um jeito ou de outro, e aí a gente vai pegando um pouquinho de cada um e vai criar a nossa receita. Né? Explicou perfeitamente o que é o nosso posicionamento numa rede social. É isso. Resumiu de uma forma perfeita. Tu gosta de consumir a rede social, Rodrigo? Gosto, mas eu não gosto de consumir muita coisa de ortodontia. Eu gosto, Igual eu. eu Igual gosto de, tipo, Tem poucas pessoas que estão lá no meu feed que eu olho de ortodontista, até porque eu acho que se eu olho muito colega, eu me influencio muito na forma como eu sim, produzo o conteúdo. sim, E eu não quero essa sim, eu influência, eu também quero não. produzir do meu jeito, sem ficar me comparando. Principalmente Sim, concorrentes que falam teoricamente, da mesma coisa que eu. sim, Eu curto, sou sim. amiga, mas dificilmente eu vou seguir porque eu não quero me influenciar. Mas Nossa, eu eu penso, gosto Dani, exatamente isso. não dá, porque são, por mais que a gente tenha convicção das nossas crenças, da forma como a gente produz, tu fica assim olhando, será? Não.
Tenho que mudar? Será? E eu não quero isso para mim, porque eu já vi que não funciona eu tentar me adaptar Sim. a outra coisa. Eu tenho que ser Não dá. assim do meu jeito. Então eu gosto de Nossa, consumir coisas além, porque essas coisas me ajudam a fazer transferência de domínio. Que legal essa forma de filmar, essa forma de falar, eu vou legal. fazer isso. Isso inspira a É, gente, né? cara, assim, eu já não uso a rede social com esse intuito. Por exemplo, eu também penso exatamente igual você. Vejo algumas coisas de alguns colegas, mas por coincidência vai passando no meu feed, eu Isso. enxergo, e eu vejo até que eu falo, poxa, eu não consigo tirar uma fotografia dessa. Eu vou ter que montar um estúdio aqui no meu consultório, não tem lugar para isso, então não vai dar. Que amor. Então isso aí, para mim, tô fora. Entendeu? Não tem dinheiro para pagar um cara desse aí para ficar me filmando o tempo todo e tal. O drone. Ah, não vou fazer. Não vou fazer. Então, assim, isso eu evito também. Agora, o que eu consumo na rede social, você não acredita. É porque eu Fluminense. gosto também, ó, é Fluminense. Se você abrir minha rede social, é Fluminense, jiu-jitsu, que eu pratico jiu-jitsu tem mais de Tu 20 faz anos, né? ainda, Desde eu quando eu lembro. formei, Mas eu sou era faixa taekwondo, roxa. tu começou com taekwondo e foi... Comecei lá atrás com o taekwondo, quando eu era mais Ah, novinho. Aí, quando eu entrei na faculdade, fiz algumas aulas de jiu-jitsu, só que na época eu não tinha condição de pagar. A hora que eu formei, lá com 20 anos, 12, eu comecei a praticar jiu-jitsu, com muitas lesões, a gente vai ficando velho, falta de tempo. Hoje eu ainda estou na faixa marrom, ainda falta uma para chegar na preta, que é o meu maior sonho hoje, pessoal, é ser faixa preta de jiu-jitsu. e o que Só que que eu sei falta? que O que que tu precisa para virar da marrom falta para preta? dedicação. Se eu tivesse 10% da dedicação que eu tenho com a minha profissão, com a academia, com a minha parte física e também Mas com a como é que é a parte da. prova? Uma pessoa que não sabe Não, nada. Tem não, uma assim, prova para tu virar faixa não tem preta? prova, não tem prova. Não O tem? jiu-jitsu não tem muita questão de faixa, não é isso que influencia. O que influencia é o seu equilíbrio mesmo, do seu corpo com a sua técnica. Então, eu já aprendi tudo que eu tinha que aprender no jiu-jitsu, só que hoje, para eu me considerar um faixa preta, eu tenho que estar com o meu corpo bem, ou seja, meu condicionamento físico para poder praticar, eu preciso melhorar, tanto no condicionamento físico como na força física, e a questão mesmo de dedicar aos treinos. Eu tenho que treinar pelo menos 3, 4 vezes por semana. E eu E não quem que tenho. decide quando tu é faixa preta? Aí o seu professor, né? Se você tiver uma sequência de treino, mas você mesmo sabe, né? Tipo, você não Que precisa de louco faixa isso! Eu para. achei que era sempre tu tinha que passar por uma prova para conseguir Não passar precisa, de não. faixa. É o seu desempenho. Então, tipo assim, se fosse isso, eu tô há 25 anos eu Era pratico faixa preta há jiu-jitsu. muito Ah, tempo. tem gente que com 4 anos é faixa preta. Entendeu? Então depende mesmo da sua dedicação. E eu, lógico, se me desse uma faixa preta, eu não ia nem querer usar, porque eu não tenho condição de sustentar uma faixa Amor. preta, entendeu? Então, Isso na é verdade, a ética questão na veia. Isso é é a ética questão na é. veia. Isso é, o Mas a jiu-jitsu arte ensina marcial é muito isso, Dani. também. Uhum. A arte marcial é isso. Ela te ensina isso, tipo, a você ser justo, a você, né? Você lutar dentro de uma regra. Então, ter a Os guri, tu ética conseguiu mesmo. colocar no jiu-jitsu? Desde os 4 anos, os dois fazem. Eu Eu imaginei. levo toda segunda-feira, eu levo, assisto ele. Ó, Que Dani, idade, que idade eles estão, Rodrigo? um tá com 10 anos, o mais velho, e o mais novo vai fazer 8 nesse mês agora de julho. Tá Ai, em ele é bem 7, vai fazer 8. pertinho um do Não, outro. e assim, eu vejo os dois, nossa, fazendo jiu-jitsu me dá uma, Que orgulho, né? nossa, um orgulho danado. Fora o que eles são, né, na escola, né, Oh. levados, gostam de. E assim, realmente, acho que essa sim é a cereja da vida. Isso aí que. E eu Concordo. vou também te fazer uma, porque eu lembro da época do mestrado, o tanto que era difícil para você, né, que você deixava a Betina lá, você, tipo assim, você como mãe, né, olha como é que era mais difícil. Você tinha que estar lá estudando, você que Ela falava, tinha vai valer a 3 pena. anos, Rodrigo, ela tinha três 3 anos. anos. E eu O lembro da tanto que minha ela sentia. professora me dizendo, porque eu já dava aula, né? E eu queria fazer mestrado. E Sim, aí ela disse, Dani, faz agora que ela é pequenininha, porque quanto mais velha, pior, porque eles dependem mais de ti. E sim. aquilo me doeu muito, gente. As primeiras vezes que eu fui para Campinas, eu lembro uma aula, tu lembra? Acho que era Leda o nome dela, uma fono. Leda, lembro que era uma didática, né? Gente, ela nos filmou na primeira vez, a gente tinha Foi. que falar, e depois ela nos filmou no final, depois de dar toda a técnica, como mudou a forma como a gente fala, onde põe a mão, onde se expressa.
E eu lembro Sim, que eu só conseguia chorar. eu lembro. Você e a Bru nela, né? Você e a Bru, vocês estavam. Eu e a Bru, Ela a também gente estava com a menininha pequenininha, não era? Nossa, era Dela. uma semana inteira. E ao mesmo tempo que a gente sofria muito, Rodrigo era de certa forma libertador. Betina, tu tá me escutando agora? Mas é de certa forma Uma libertador. semana de paz, né? Gente, uma semana que tu E é deixa o só pai trabalhar um pouco ortodontista, também, né? que tu pensa só na ortodontia, sabe? Isso falta às vezes. Então o mestrado ele teve Ele muda. tá doido Muda a chave. foi demais. E foi importante ter a Fantástico. Betina na cidade. Ai, filha, tudo de bom, né? A Betina vai fazer É. 16, Rodrigo. Cara, eu lembro dela dançando também com você nos seus vídeos. Ela também. 16. Ela é você esculpida, né? Você e seu esposo, mas ela é mais Tiago! você. O Thiago, acho que é a cara dele, Rodrigo. É um bocó. Ah, não é possível, que Não é, isso. né, Rodrigo? Tu É porque conhece o quando a Thiago gente ao casa vivo. assim, quando a gente casa, a gente acaba parecendo muito, né? Os casais, eles vão Isso, se parece. parecendo. E a Betina é o resultado disso. Que Mas legal, não Dani. depende do Thiago, não. Você só Tu é tem meu ela? Você só amigo. tem ela, não? Eu parei nela, Rodrigo. E a Falou? gente Ah, já que fechou a legal. casinha, já faz tempo. O Ah, Thiago já é? Porra, acabou a tá casinha. certo. Ficamos Não, a vantagem de dois é que, tipo assim, é difícil por causa da briga, né? Que a briga, dá mais dois meninos, o pau come o tempo todo. Mas por outro lado, um brinca com o outro e quando você vê, os dois estão juntos. Aí, né, irmão. libera um pouquinho a gente, né? Aí fica mais Irmão. fácil. É. Mas é Aqui em totalmente casa era diferente. assim, quando o Thiago queria, aí eu não. Aí eu queria e ele não. E a gente ficou nessa, assim, e a gente acabou só com ela. Mas a Não, tem Betina que ser nos rapidinho, porque não se dá você pra pensar pensar muito. muito, não, também. Foi o que aconteceu com a gente. Foi o que aconteceu com a gente. Rodrigo, das perguntas aqui que falta eu fazer para ti, tem duas. Tu costuma ler fora da profissão? Tu tem tempo de ler? Então, como eu sempre falei para você, eu não era muito de leitura, mas eu sempre lia, porque eu viajei muito para estudar, para trabalhar também. Então eu lia muito nos ônibus, acabava lendo algumas coisas. Mas eu não sou um expert em leitura, não. Mas eu gosto assim, teve muitos livros que me influenciaram. Pois né? é, Então, isso assim, eu queria saber se teve um que tu disse, eu vou indicar esse, se alguém te perguntar qual foi o melhor livro que tu já leu. Então, vou falar agora, aí eu voltei no tempo, qual foi o melhor livro que eu já li? Foi um do Dan Brown, que foi aquele... não é o mesmo autor do Código da Vinci, né? Tá. Mas eu não li foi o Código vários da Vinci. deles. Qual será? Você, Anjos e um Demônios, que... Fortaleza não, Digital. não. Ele ia O livro me lançar influenciou... um novo. Agora que eu lembrei me, disso. Ele ia lançar um me, novo agora. me influenciou tanto que eu até esqueci o nome do livro. Impacto Profundo. Não foi. Qual será o livro? O Código Perdido? Não, Código Perdido não. Eu não sei. Não. Deixa eu buscar aqui. Eu não sei. Na internet aqui, ó. Mas tu Agora, leu? fora ele, eu gosto muito de livro de aventura, de suspense, entendeu? Então, por exemplo, o livro que... Tu chegou a ler O Símbolo Perdido. O Símbolo Perdido, não é isso? Eu acho que sim. Você leu? Eu acho que eu li. Muito sim. bom, adorei esse. Assim, porque no final é que igual ele os fica filmes, te né? instigando, e aí tu não sabe. No final, a você jornada tem uma do herói. revelação que só na última página eu descobri que eu falei, não, mas como é que eu nunca pensei nisso? É igual aqueles filmes, né? Tipo, O Sexto Sentido, né? Que você fala assim, no último filme, como é que eu não sabia que o cara tinha morrido? Né? Eu falei... E eu fiquei pensando assim, esses tipo de... E eu gostava assim muito de livros pequenos, que aí eu lia nas viagens que eu fazia, tipo Sherlock Holmes. Eu assistia, tinha vários livros de Sherlock Holmes, então eu gosto dessas coisas de tipo de aventura, né, de policial. Então assim, são livros que eu gosto. Mas hoje em dia, eu até tinha separado dois aqui, Rafa, que são os livros que eu tenho aqui Quase no consultório. Eu chamei ela. Que até hoje, gente, não se vive sem uma secretária. Minha secretária, a Rafa está comigo há mais... Quantos anos, Rafa? Você está aqui? Mais de 12 anos, viu? Rafa do céu, tu é participante do café hoje. 2 livrinhos pequenos, né? A Rafa vai ajudando aqui. Aqui, ó. Então, olha só, são 2 livros que eu guardo aqui, Dani. Ó, um é esse aqui, porque a nossa vida é tipo uma guerra. Você já viu esse aqui? A Arte da Guerra. A Arte da Guerra. Então... vira e mexe, eu leio ele e crio estratégias para dominar a rede social, dominar a ortodontia, e daí vai.
Rodrigo, estamos chegando ao final. Quase Uau, 2 nossa senhora. horas. Caraca, Mim, bati não o sei recorde. pra ti, mas pra mim, né, tem mais. Mas passou muito rápido pra mim, viu? De Foi verdade. muito legal, muito Café legal. bom é assim, bate-papo, Nossa, Dani, eu flui. tava carente, viu? Tava precisando conversar com alguém, veio você aí, que coisa legal. Estou sempre aqui, meu amigo querido, Aí, ó, para gravar café. Muito bom. que Para ótimo. terminar, tá? Vamos lá. Uma mensagem para os colegas, por favor. Tá. Então, assim, eu vou basear até em algumas ideias que vêm de um ídolo que eu tenho, que é um ídolo de muita gente, que é o Ayrton Senna. Eu sou fã de Fórmula 1, eu sou fã de Fórmula 1, andava de kart, né? Não andava assim profissionalmente, amador, kart amador, fazia campeonato amador, ia todo final de semana para Belo Olha Horizonte, só, não sabia andava. disso. Até hoje eu sou fã de Fórmula 1, assisto Fórmula 1 o tempo todo. Tudo que vem de Fórmula 1 eu já assisti filme, tô doido para ver esse agora do Brad Pitt, que ele Eu vai ia te perguntar. participar, né? Então, assim, eu adoro Fórmula 1 e o maior ídolo que eu tenho no esporte é o Ayrton Senna, dificilmente vai ser superado. Então, assim, o que eu deixo de mensagem para o ortodontista é o que ele deixava de mensagem para os brasileiros. Ele, como sucesso, é o seguinte: você tem que se dedicar, né? Você tem que fazer com amor, você tem que ter paciência, tudo que você faz com amor e ter fé em Deus, que a sua hora vai chegar. Então, assim, não adianta. Isso é 2 mais 2 são 4. Se você fizer com amor, se você fizer com dedicação, se você tiver paciência, ter fé em Deus, pode ter certeza que você vai conseguir. Então, essa mensagem que eu deixo para todo mundo é essa esperança, ter paciência, ter fé, ter dedicação, que a sua hora vai chegar. E quando chegar, aproveita, saboreia, porque valeu a pena todo aquele sacrifício, aquela dedicação. É isso aí, Dani. Rodrigo, obrigada do fundo do coração por tirar. Eu sei como é difícil conseguir um tempinho nessa tua agenda. 2 horas ainda para a gente poder aí, bater esse papo. Amei cada segundo, só aumentou a saudade. Não também. só de ti, mas como de toda aquela turma do mestrado que foi especial por Nossa, demais. muito, A gente muito, tinha que muito, fazer muito um legal. encontro, porque Tinha. é tanta coisa que a gente tem para dividir, para trocar. Merecia, né? Nossa Merecia, né? Senhora, a gente Saudade tem de que todo fazer lá mundo. em Campinas, assim, alguma coisa, porque Eu de acho que lá a gente só tem. saiu amizade boa. Foi Eu acho que a gente tem muito muita legal. gente boa que conseguiria organizar um encontro legal lá. Tem Ah, tinha que certeza. colocar, vamos colocar no nosso grupo lá do WhatsApp, que ele ainda existe, bora resolver, Tem. organizar isso de uma vez, né? Porque, Bora. sério, quando a gente fica muito tempo longe, a rotina vai nos engolindo e ter essa oportunidade de Nossa. sentar com um amigo tão querido. E aí a gente guarda numas gavetinhas, assim, alguns momentos que a gente tem ao longo da vida que ficam lá guardadinho, tu nem lembra que tem aquela gaveta, mas quando tu senta para conversar com a pessoa, tu fala assim, é por isso. Foi tão legal aquilo. Exatamente, Dani. As risadas. Tu é uma pessoa especial, Rodrigo, de verdade. Sempre com esse sorriso, essa vontade de ajudar os outros. Tu sempre foi assim. E é muito bom poder dizer eu fui colega de mestrado do Rodrigo. Ah, eu também, Adoro filha. falar isso para os outros. Me sinto o máximo que eu fui colega do Rodrigo. Porque é muito bom te ver no lugar que tu chegou com muita categoria. Eu tenho muito orgulho legal, de te ver. Obrigada do fundo do coração por ter topado participar desse meu projeto. Sou muito grata por isso. Dani, isso aí que esse projeto que você está fazendo é um presente para a gente. Isso, poder falar assim, saber que outra pessoa vai ver a nossa história, vai ver a nossa alegria com todo carinho, né? Por uma pessoa especial como você, na verdade é um presente que você deu para a gente, entendeu? Quem está sendo aqui entrevistado, quem está participando desse café aí, né? Eu acho que, igual você falou, são pessoas que você tem, né, um certo carinho, mas na verdade é um presente que você está dando para os seus amigos. Muito obrigado por esse momento, muito obrigado por todo o carinho. Assim, hoje eu já te admirava, eu já gostava de você, eu já te considerava uma super amiga, hoje mais ainda, porque além desse presente, saber que, né, você, né, muitas coisas que a gente conversou também não sabia, você tem tudo a ver, né, com o jeito que a gente nosso pensa. raciocínio, né? E a questão profissional também, né? Os desafios que a gente está tendo e teve, essa transformação que a gente passou, né? E assim, eu fico muito feliz mesmo
de estar participando e de ter sido convidado. Muito obrigado, minha amiga, por esse carinho. Espero te ver logo no congresso, te Ai, dar um nem me abraço e a fala. gente conversar mais também. E Espero muito sair logo sucesso, né? dessa Muito função. sucesso Ai, para você que você obrigada, merece, Rodrigo. viu? De verdade. Obrigada por cada segundo de hoje, viu? Vou te deixar tu e a Renata. Falei certo? A Rafa, Rafa, vou liberar ele finalmente. combinado. Obrigada do fundo do coração, tá? Tchau. Um Rodrigo, beijão para você e para todos os seus seguidores. Vocês estão em boas mãos, tá? Essa pessoa aí, ela vai mudar a ortodontia. Pode ter certeza disso. beijo. Obrigada por tudo. Tchau, Dani. Tchau.